boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas. Chegando aqui com mais um episódio para vocês sobre a Prix de Roma, que foi... Que final de semana agitado. Tem tanta coisa para falar. Eu espero que esse podcast não fique com 5 horas de duração. Mas antes aqui de chamar a convidada do programa de hoje e começar a falar, quero dizer para vocês que tem um quadro novo lá no canal do Entre Fórmulas no YouTube, chama Acontece no Grid. A minha ideia é que uma vez por semana tenha um vídeo comentando dos principais assim, assuntos ou daquilo que eu achar pertinente para colocar no canal. Já tem um vídeo que era falando sobre os testes em Roma, tanto que nesse episódio eu nem vou me aprofundar sobre os testes. A gente sabe que o Felipe Drogovic teve o melhor tempo, mas já tem texto no site sobre isso. E tem um vídeo que o vídeo estourou super a bolha, tipo, fui ver, tá com quase 500 visualizações, pra mim é muito, porque de forma a gente paga 50, 60 views. Tem 500 visualizações, pra mim é muita coisa. Porque me ajuda muito. Lembrando que Entre Fórmulas não tem ganho financeiro nenhum, tanto que não ganho dinheiro com o podcast, nem com o canal. O site, vocês podem ver que não tem nenhuma publicidade no site, então eu realmente não ganho R$ 1 para fazer nada. Então, vocês se inscrevendo no canal me ajuda, porque um dia, daqui a alguns anos, se eu chegar a 1.000 inscritos no canal do Entre Fórmulas, eu vou poder monetizar pelo menos um pouquinho, porque eu já bati a quantidade de horas que tem que ter para o canal ser monetizado, só que eu não tenho a quantidade de inscritos. Tem que ter 1.000 inscritos. E eu tenho 65. Então, até lá, vai demorar um pouquinho, entendeu? Acho que a gente já tá no Gen 7, Gen 8 da Fórmula E até lá. Mas se vocês puderem se inscrever, me ajuda muito. E vamos começar o episódio de hoje. Clara está aqui de volta. Vocês já conhecem a Clara. Quem não conhece é porque não ouviu os episódios anteriores. E tá errado já, porque tem que ouvir. Mas, Clara, seja muito bem-vinda. Oi, Sônia. Oi, todo mundo que tá ouvindo, né? Não sei, não vou dar boa tarde, boa noite, não sei quando você tá ouvindo. Mas é muito feliz de estar de volta, ainda mais no Prix de Roma, que teve muita corrida, teve muita briga, teve muito tudo. Então, esse episódio vai render. E se não tivesse limite de tempo, ficaria eu e Sônia aqui 5 horas só debatendo só os acidentes que teve. Bom, vamos entrar aqui nos acontecimentos aqui de sábado. Vou dividir isso, teve muita coisa, então vai ser dividido por sábado e domingo, mas tem alguns pilotos que eu já vou falar de sábado e domingo de uma vez, tá? Mas aí vamos por ordem aqui da super mini pauta que eu fiz, porque tem muita coisa para falar. Eu quero começar já falando do acidente de sábado, que acho que é o grande acontecimento de sábado, principal de tudo assim que teve. Foi o maior acidente que a Fórmula E já teve desde que a categoria iniciou. Foram muitos carros envolvidos. Foi um acidente que aconteceu na volta 9 da prova. Teve os pilotos que estavam envolvidos foram o Sam Bird, o Sebastian Buemi, o Eduardo Mortara, o Antônio Félix Acosta, o Lucas de Graça, o Robin Fries, o René Rast. Assim, surreal o que aconteceu. Claro que teve uns que se envolveram diretamente e outros que sofreram por consequência. Vale a pena dizer que neste mesmo dia já estava com um carro a menos na largada, porque o Jack Hughes acabou batendo na classificação e danificou o chassi e não tinha peça de reposição, porque no dia anterior o Nato precisou trocar, e a Nissan e a McLaren compartilham peças, e aí eles não conseguiram arrumar o carro do Hughes a tempo para a corrida. Ele já não correu no sábado, e aí chegou na corrida um pouco antes, logo na largada, assim, o André Lotterer acabou batendo no muro. E aí, logo depois, umas voltas depois, já teve o acidente. Tanto que até na hora de pular para os boxes, o Lotterer volta com esse pessoal que sofreu acidente ali. Mas vamos entrar um pouco nessa questão do acidente, né? Porque ele se originou por conta dos bumps, né? O Sam Bird passou por um bump da pista, né? Uma ondulação da pista, acabou perdendo o controle do carro depois de passar por essa ondulação. É importante frisar que, assim, ondulação faz parte de pista de rua, acontece, porque muita gente demonizando a Fórmula E. Também não é assim, todas as pistas de rua têm ondulação, só que Roma realmente precisa ser revisto, porque todo ano tem algum acidente, e uma hora ou outra ia acontecer um acidente dessa magnitude por lá, né? E no momento em que aconteceu o acidente, para mim, eu lembro que foi muito difícil, porque na hora, depois que eu fui reassistir, até que foi rápido as coisas. Mas na hora, quando a câmera não mostrou, aqueles 2 minutos que a câmera não mostrou, pareceu uma eternidade, assim, para mim. Ainda mais
eu que sim, trabalho muito próximo da categoria entrevista esses pilotos, você acaba tendo uma ligação emocional maior. Eu lembro que eu fiquei com as mãos extremamente trêmulas, 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 trêmulas. Mesmo depois que eles já estavam bem, eu ainda fiquei mal por muitos minutos. Tava cobrindo no Twitter, mas tinha hora que meu olho enchia de lágrima, eu voltava ao normal por conta da adrenalina, assim, do momento, né? E, claro, como é que foi para você nesse momento do acidente, assim, que você estava acompanhando a corrida? Conta aí um pouco como é que foi na sua perspectiva. Eu tava fazendo Space no Twitter, pra quem não sabe, é meio que uma conversa em grupo no Twitter. Então tava outras pessoas, a gente tava brincando, assim, a gente tava se divertindo, né? Porque realmente, antes das 9 voltas, não aconteceu muita coisa na corrida, além do Lottery batendo. Foi uma corrida que tava bem normalzinha. Tava até extremamente normal pra uma corrida de Fórmula E. Então, quando ele bateu, mas a gente falou, eita. Aí depois, quando veio o Mortara, porque eles não mostraram os carros de vindo do Sam antes do Mortara bater. Pelo menos, pelo que eu me lembro. Tipo assim, eles não mostraram, por exemplo, o Buemi sendo levantado pelo da Costa, por vários motivos, a galera batendo do lado. E quando a gente percebeu, só tinha o Mortara se enfiando do lado do Bird e eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei com muito medo. Tipo assim, eu só conseguia falar palavras de baixo calão, porque eu realmente fiquei muito nervosa. Ainda mais porque depois que eles mostraram o Mortara, não mostraram nada, que nem a Sônia disse. E depois eles não voltaram com uma imagem dos pilotos saindo do carro, eles voltaram com a imagem da galera batendo no muro pra desviar do acidente, sabe? Tipo, Fora a imagem que constrangimento. voltou para lembro que logo depois daquela primeira imagem que tem, que é só a traseira, acho, do carro do Bird e o bico do Mortara todo destruído, teve onde a câmera voltou lá pro box, pra garagem das equipes. Então você viu a cara dos chefes, depois voltar pra pista, e aí Exatamente. levou um tempo, né? Sim. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa e a gente começou a tentar descobrir quem bateu em quem. Porque como o Sam estava, se não me engano, ele estava P4, P5, ele estava nessa zona assim, do P6 ao P4. Então a gente ficou tentando descobrir quem foi quem, pra saber quem tava bem, porque tinha piloto que mostrou fora do carro, só que a gente não sabia se o piloto tá fora do carro, porque ele já chegou na garagem, ou se ele tá indo pro setor médico, ou se ele... Essa parte, assim, eu vou ter que dizer que eu não sei como foi a transmissão gringa, se eles deram alguma informação adicional, mas na transmissão brasileira foi bem confusa. Na hora do acidente, eu vi também tava vendo a transmissão do Brasil. Eu fui ver, falando da transmissão gringa, eu tenho acesso, porque eu tenho acesso à área de mídia da Fórmula E. E na área de mídia da Fórmula E, a gente tem, o jornalista tem acesso à transmissão original, que é a transmissão do Reino Unido, né? Para quem não sabe, são dois sinais: tem o sinal do Reino Unido e o sinal que é para o mundo inteiro, que a Fórmula E transmite. Nem sempre tudo que passa lá no Reino Unido passa para o resto do mundo, porque lá eles têm a equipe da Fórmula E, que tem algum, né, tem um combinado lá com os canais lá que transmite no Reino Unido. Então, por exemplo, tem o Oliver Askew, que pilotou ano passado na Fórmula E, ele é comentarista. Então, por exemplo, antes da corrida começar, estava até conversando com a Clara no off sobre isso, tem aquele momento que os carros estão alinhados no grid, e antes de dar a largada, os pilotos ficam do lado de fora do carro. Nesse momento, a Fórmula E costuma fazer um vídeo, tipo, ao vivo no Instagram, falando com alguns dos pilotos. E na transmissão do Reino Unido, tem entrevista com os pilotos antes deles entrarem no carro. Enquanto isso está acontecendo, na transmissão aqui do Brasil fica passando tipo imagens dos carros ou imagens da pista e do público, justamente porque essa parte de entrevistas é para a TV do Reino Unido, não é para o sinal internacional, né? Então tem algumas coisas que não vêm, mas nesse caso eu vi tudo pela transmissão nacional, eu só vi o final. Quando acabou a corrida, eu vi pelo Media Center da Fórmula E, e aí eu tive acesso a algumas coisas adicionais que talvez as pessoas não saibam, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Mas ainda sobre o acidente, eu queria dizer uma coisa que eu vi muita gente criticando, tipo, ai, a direção de prova não colocou a bandeira amarela, não colocou direta vermelha. A gente perde um pouco a noção das coisas, porque a gente fica vendo replay, e o replay mostra a câmera lenta. E aí a ideia que a gente tem é que as coisas foram muito mais devagar, mas elas foram muito rápidas, tá? Eu peguei a imagem do acidente e eu contei. A partir do momento que o Bird roda na pista, é 4 segundos para o Buemi bater na traseira dele. Até ter o impacto, até a direção de prova entender o que aconteceu, já tá vindo um monte de carro atrás. Tanto que tem até, eu postei no canal do Entre Fórmulas as entrevistas dos pilotos pós-Eprix de Roma, tá no canal do Entre Fórmulas. E o Lucas de Graça fala isso. Cara, quando eu cheguei na minha frente, tinha de um lado da Costa batido de um lado, o Bird é uma decisão que você tem que tomar em menos de um segundo. Para que lado eu vou? Porque eu sabia que eu ia bater com alguém. Então eu tinha que escolher aonde eu vou bater.
sabe? Porque não tem muito o que fazer. E era um ponto cego da pista. Muita gente não entende que aquele ponto onde o Sam bateu foi logo na saída da curva, onde tem um bump. Então quem vem atrás não vê, né? Sim, portanto que, por exemplo, quem vê na câmera, quem só viu o G-Plays, acha que o Mortara não conseguiu desviar. Sendo que, tipo assim, você tinha que ter um reflexo muito incrível pra você, tipo assim, tinha que ser um lapso de jogar o carro pro lado pra você conseguir desviar. E E também, mesmo assim, corre o risco, se ele jogasse o carro todo pro lado, ele poderia acabar sim, virando o carro e poderia ter sido uma situação muito pior. Porque se ele roda ali, ele bate no Senna, os dois rodam e todo mundo que vem atrás ia bater muito mais em sim. cima, né? Até porque eu comentei com meus amigos isso, que quando o problema não foi que o Sam bateu, foi que como ele bateu no lugar cego, ele foi pro canto da pista. Só que como ele bateu no lugar cego, o Buemi foi lá e não viu ele. E na hora de desviar, acabou batendo na traseira do Sam e levou ele de volta pro meio da pista. Nisso, você tinha, foi como a Sônia disse, você tinha que jogar o carro, você tinha que desviar e você tinha que escolher onde você ia bater. Portanto que muito de piloto que ficou com o carro danificado pro outro dia foi porque justamente foi bater no muro, para não bater no Sam, para não chegar a bater no meio do carro do Sam. Se vocês quiserem, então, para quem quiser ter uma noção disso do ponto cego da pista, nas câmeras de onboard do acidente, veja o onboard do Sebastian Buemi, na velocidade normal, sem ser no replay. Se vocês verem o onboard do Sebastian Buemi na hora do acidente, vocês vão ver que ele é surpreendido. Você vê, ele tá virando a curva. Na hora que ele vira a curva, já tá carro do Sam Bird ali. Tipo, não tem o que fazer. Tipo, lembrando que eles estavam a super velocidade, é uma das pontos mais rápidos da pista ali. Então eles estavam, tipo, 200 e pouco por hora ali já, sabe? Não é os outros, que nem outros pontos da pista onde eles freiam mais, que eles ficam com 100, 120. Era um ponto de alta velocidade ali. Então não tinha muito o que fazer. Claro, todas as batidas foram muito sérias. Teve muitos pontos assim, além do Halo, que ajudou muito e tudo mais. Teve também momentos de sorte. Por exemplo, a batida do Buemi era um pouco assustadora, porque quando ele bate na traseira do Sunbird, ele voa. Ele voa para a lateral da pista e logo atrás está vindo o Tony Félix da Costa. O Tony Félix da Costa passa meio que meio que bate assim. Quando ele vai para o lado, bem na hora que ele está indo para o muro, o Antônio Félix da Costa passa, tanto que no onboard do Antônio Félix da Costa dá para ver que a roda traseira do carro do Buemi passa no halo dele, né? E o carro do Buemi vira um pouco de lado. A sorte é que virou um pouco de lado e voltou para a pista, porque tinha chance de virar. E o que acontece? Na hora que o Antônio Félix da Costa bateu na traseira do Buemi, o carro do Buemi começou a pegar fogo. Se aquele carro tivesse virado com o Buemi, teria sido um perigo, porque ele ia ficar preso na parte de baixo do carro, com o carro pegando fogo na parte de trás. Outra coisa que, para mim, vendo o onboard, me pareceu, foi que o Mortara também teve uma escolha muito lúcida, porque pela forma em como o carro dele bateu no Bird, dá para perceber, assim, pelo menos na minha perspectiva, que ele virou o volante. Porque se ele não vira, ele ia bater certinho em T no Bird. E o impacto de uma batida em T num piloto que está ali no cockpit é muito forte. A gente teve o caso na Freca recentemente, que todo mundo mencionou, do Dilano, mas um exemplo muito bom é na Fórmula 1, quando teve aquele acidente do Joe Guanyu, que quem acabou se machucando mais foi o Alexander Albon, que ele teve uma batida inteira. Todo mundo falou do Guanyu Joe, só que quem acabou indo para o hospital e acabou tendo que ficar no hospital naquele dia do acidente em Silverstone no ano passado foi o Alex Albon, justamente porque a batida inteira é muito perigosa, né? E a gente viu o Mortada, você vê que ele dá uma viradinha, ele não pega o cockpit do Sam, ele vai um pouquinho mais pro lado, assim, da traseira do Sam, tanto que o carro dele ficou meio que suspenso, né? Ele meio que subiu no carro do Sunbird, né? E você dá pra ver a câmera, o primeiro piloto que mostrou a cara foi o dele, né? Logo depois da batida, você vê que ele tava meio assustado, assim, que sabe aquele suspiro de alívio, assim, dá pra ver, assim, na cara dele. Inclusive, foi muito assustador, porque quando bateu o Mortara, tipo assim, foi isso que a senhora disse, ele jogou o carro pro lado. Portanto que você vê, quando você vê a batida mesmo, o bico do Mortara desliza na lateral. Ele não vai direto, ele desliza, porque o Mortara ele continua jogando o carro. E muita gente subestima as batidas na Fórmula E. Gente, tem piloto na Fórmula E que uma batida comum deles é tipo assim, 100 Gs. Muita gente subestima isso porque fala, os carros são mais fracos, os carros são mais lentos. Mas, gente, as batidas na Fórmula E são tão perigosas E quanto. dizer que os carros são mais fracos é meio estranho, porque na Fórmula 1, por exemplo, se um cara
tudo é muita aerodinâmica na Fórmula 1. Então, qualquer risquinho, qualquer perda. Se um carro perde a asa na Fórmula 1, ele não consegue correr a corrida inteira sem asa. Fórmula 1 na toa, ele foi pro pódio, correu a corrida inteira praticamente sem o bico da frente do carro, né? Então, o carro da Fórmula 1 ele não é frágil quanto a galera pensa, né? É claro que vai ter mais contato, porque eles correm em pista de rua que é muito mais estreito, então naturalmente vai ter mais contato. Só que pelo espaço que a gente tem, pela quantidade de carros que a gente tem no grid, você vê a quantidade de pilotos que permanecem na pista, mesmo com o carro danificado. O Nick Cassidy no domingo estava também com o carro danificado e correu até o final, né? Então, fraco entre aspas, né? Mas essa qualquer achismo popular, né, Clara? Pois é, tipo assim, muita gente acha, porque é fraco, é lento, tem muita gente. Gente, as batidas lá são sempre assustadoras. E uma coisa sobre o acidente do homem foi que, só um troço, só pra aliviar um pouco o clima, quem apagou o fogo do carro do Buemi foi o Robin Franz. Ele pegou um extintor e foi ele que foi apagar, tá? Só pra falar Sim, que ele é que Marshall depois. também. É, porque na transmissão depois mostrou que tinha um Marshall apagando, mas antes desse Marshall apagar, o Fred falou, porque o Buemi saiu puto do carro, xingando muito, que ele falou, minha sorte, essa minha má sorte não acaba nunca, lá. E ele foi chutar o muro lá, ficou puto. Aí depois acho que ele voltou, porque ele viu que tava sendo fumaça do carro dele, aí o Frank estava lá, pagando, depois, enfim. Buemi sendo Buemi, né? Mas o Franz ali deu uma de Marshall. A gente teve também um momento lá do primeiro que o da Costa ele é sensacional, né? Porque na hora que chegou o carro para levar ele de volta pro box, ele saiu correndo de volta lá pro carro para pegar o capacete dele depois da batida. Aí ele deu tchauzinho para todos os marchas que estavam ali na pista, agradeceu. E aí ele voltou, ele entrou no carro e veio de graça. E o carro tava lotado. Aí ele falou: não, entra aqui, entra aqui. Aí o de graça entrou no carro, ele pegou o capacete e ele sentou no colo do de graça e eles voltaram pro box. É muito incrível. Ficaram até brincando de Uber, né? Ai, Porque foi cara. um Uberzão, gente. Mas enfim, e o Mortara, uma coisa que a Sônia apontou, o Mortara, ele tava respirando pesado quando bateu. Tipo, quando mudou pra câmera de onboard mostrando dele, o Mortara ficou visivelmente abalado com o impacto. Sim, Sim, realmente e abalado. aí dá pra perceber o impacto que isso teve em todo mundo. Acho que principalmente do Sunbird, porque o Sunbird estava ali no meio sem ter o que fazer. E aí a Fórmula E depois liberou, né, algum dos rádios dos envolvidos na batida. E dá pra ver que o Sunbird, depois que acabou todas as batidas, que ele tá tentando se acalmar. Que ele tá respirando fundo, e daí depois ele começa, tipo, a tentar respirar mais devagar. Tanto que depois na rádio perguntam se ele tá bem. Ele fala assim, tipo, sim, tô bem, tipo, quase sem voz. E aí dá pra ver o quão de adrenalina que é, né? É passar por esse momento. Mas depois desse acidente aí, muitos carros acabaram sendo danificados, porque além dos envolvidos no acidente, teve esse caso do pessoal que passou pelos lados para não ser atingido, então, para ser atingido não, para fugir de ter um impacto maior. Então tem gente que acabou tendo a asa danificada, danos menores, né? Que aí foi possível recuperar o carro a tempo para voltar para a corrida. Só que no fim a gente na hora que teve a relargada, foram 13 carros, né, na relargada. Então você pensa que um grid de 22 carros, a gente teve 13 na corrida, porque, novamente, Hughes fora, o Lotterer bateu. Então a gente começou a corrida com 21 carros, o Lotterer bateu no começo da corrida e 6 ficaram fora aí. E aí a gente teve. Foram 13 ou 14? Não, foram 13 mesmo, né? Eu 3, acho. 3. 13 que voltaram. E aí foi isso, 13 carros voltaram para a pista, né? E aí, eu já vou entrar no outro tópico, depois que a gente passou aí pelo acidente e tudo mais, acho que o que tinha para ser falado, falamos nesse ponto. Eu quero entrar bem rapidinho, não vou me prolongar nesse assunto, mas eu queria falar um pouquinho de uma perseguição que rola com o Sunbird, né? Que rolou principalmente no sábado, né? Domingo, quando ele foi pro pódio, o pessoal não falou tanto, mas principalmente na transmissão do Brasil, desde o Epic de Portland, eu sinto que estão tentando forçar uma narrativa de crise na Jaguar. Claro que a situação ficou mais tensa. Claro que o Mitch Evans ficou irritado com as batidas do Senna nele. Até porque já Acontece. tinha rumor que o Sam vai ser rebaixado, entre aspas, pra Envision, e quem vai assumir a Jaguar é Mas o... antes mesmo disso, quando Sim, sim, teve as antes mesmo. batidas, tipo assim, é normal que o piloto fique revoltado, fique bravo, de cabeça quente, o piloto vai fazer isso, vai ficar bravo, mas criou-se uma narrativa de que, tipo assim, estava insustentável que o Mitch Evans olhava na cara do Sunbird, nananã. E ok, o Sunbird no ano passado teve sim, decaiu.
esse ano, o pessoal esquece os status positivos do Sunbird, porque a galera fala do Sunbird como se ele tivesse tão ruim quanto ano passado. No ano passado, realmente, ele sumiu, desapareceu, não entregou nada. Só que, gente, esse ano o Sunbird foi pro pódio inúmeras vezes. O Sunbird conseguiu resultados muito bons para Jaguar inúmeras vezes. E do jeito que as pessoas falam, parece que o Sunbird é o piloto kamikaze que bateu no Mitch Evans e só isso que ele fez, né? Só que se você pegar, o Sunbird pontuou na maioria das corridas do ano, foi pro pódio em várias oportunidades. Então, tipo assim, é injusto, de certa forma. Acho que tem todo o jeito de criticar. Quando o piloto faz merda, a gente tem que criticar mesmo. Só que uma coisa é criticar, outra coisa é, tipo, criar uma situação que não existe, sabe? Ou, tipo, colocar o cara como se ele fosse o pior piloto do mundo. E vale lembrar que o Sunbird está na Fórmula E desde 2014, né? O Sunbird, ele tá desde o começo da Fórmula E. Ele não é qualquer coisa, né? E as críticas pesaram muito. Acho que mais de Derabad do que aconteceu em Jakarta, porque Jakarta, na minha opinião, o Mitch deu uma erradinha no tempo de freada também, o que fez com que o Bird batesse nele. Eu tive essa sensação quando eu vi o onboard do Sam Bird na hora dessa batida dele no Evans. Tanto que foi um toquinho michuruca que ele deu. Então, foi erro do Bird, porém, na minha opinião, teve também um erro de tempo de freada do Mitch ali no finalzinho da curva. Isso é a minha visão, tá? Já em Hyderabad, não. Foi um erro grotesco do Sam. Só que, assim, acontece. Não, o certo seria não acontecer? Seria, mas somos seres humanos e estamos propensos a erros. E acho que vale a pena criticar, mas a gente tem que ter senso, sabe? E do jeito que falam do Sunbird, parece que ele não fez nada nessa temporada além de bater no Mitch Evans, né? Tanto que ele tava muito abaixo. E essas críticas não eram só aqui no Brasil. O pessoal pesou um pouco na crítica lá fora também. E sei lá, eu acho que as críticas têm fundamento, sim, algumas críticas, mas outras críticas eu acho que passa do limite. O que você acha dessa situação, Clara? Eu concordo, principalmente porque quando o Sunbird bateu, muita gente foi, principalmente, eu vou ter que, infelizmente, criticar, eu não gosto, porque eu realmente acho que o Brasil está fazendo um trabalho melhor com a Fórmula E cada vez mais. Porém, gente, muita gente botando como se o Sunbird estivesse errado numa pista que é conhecida por ter bump, uma pista que é conhecida por ser realmente perigosa, tipo, de ter bumps em lugares cegos, assim. Eu fiquei abismada, porque... Em Roma, você tá falando? Aham, em Roma. Ah, Porque, gente, o Sunbird, ele pode ter errado muita... A Sônia falou perfeitamente do Sunbird, assim, Hyderabad foi, tipo assim, algo inexplicável que ele fez. Porém, sabe, em Roma, ele freia um tempo de, naquela, com todas as, naquela curva michuruca de Roma, sabe, aquela curva comum, não aconteceu. E, e as pessoas falam como se o Sunbird estivesse querendo sabotar a Jaguar, querendo sabotar o Mitch Evans. Sendo que ele sempre falou bem do Mitch Evans, eles sempre foram, tipo assim, super companheiros. No pódio sem pódio, eles vão lá, comemoram a vitória do outro. Sempre foi assim. Tudo, e vai ele ter sempre jogou em prol do Mitch Evans quando o Mitch Evans estava para ganhar, inclusive em Roma, porque sim. a galera, muita gente não assistiu a classificação, só vê a corrida, e na classificação dos duelos, tanto no sábado quanto no domingo, o Bird claramente tirou o pé nos duelos. Porque no sábado ele enfrentou na final a disputa da pole, foi entre o Bird e o Mitch Evans. No sábado, se eu não me engano, foi isso. E o pole foi pro Mitch. O Bird estava muito mais rápido durante todos os duelos que o Mitch Evans. Ele tinha muito mais velocidade que o Mitch Evans e não bateu porque o Mitch Evans era quem estava brigando por título até aquele momento. No domingo, a mesma coisa. Eles se enfrentaram, não foi na final, mas eles se enfrentaram, acho que nas quartas de final. Agora não lembro se foi nas quartas de final ou na semifinal. Mas acho que foi nas quartas de final. E claramente o Bird tinha. Tanto que o Bird tava, tipo, ali, aí você vê que no finalzinho dava uma diferença, tipo, que o Bird, tipo, ai, soltei o pé aqui, galera. Errei. Ups, errei. Sabe? Fora São Paulo também, que. Acho que foi São Paulo mesmo, que ele tinha ritmo também, que ele poderia passar e que ele não forçou, porque já tinha acontecido o erro de Derabad e ele não queria correr o risco de bater nem no Cassidy e nem no Evans. Ele tinha mais energia que os dois. E ele ficou em terceiro lugar. O próprio domingo aqui em Roma, que ele pegou e mandou o Buemi, mandou a Jaguar mandar um rádio pra Envision, pedindo pro Buemi segurar porque tava demais o Buemi ultrapassando. Tipo assim, ele Sim. joga muito a favor. Ele pode estar, gente, ele pode estar o pior que ele for. O Sunbird não é um piloto de bater nos outros. Ele sempre foi que jogou muito em prol time.
e que ele sempre se doa muito aos times. Portanto, são pouquíssimos pilotos que vão fazer que nem ele, que toda vez que ele erra, ele faz questão de abrir e fazer um texto se desculpando com a equipe publicamente, admitindo os erros e botando no Instagram dele. Ele podia só falar em entrevista, putz, errei, e postar assim no legenda do Instagram, putz, errei, não vai acontecer de novo na próxima corrida. Mas não, ele faz, ele se segura para não bater de novo. Então essa narrativa também de snowboard de um piloto inconsequente, de um piloto até mesmo sem habilidade, não é legal. Até porque tem gente que faz muita coisa pior naquele grid contra companheiro de equipe e todo mundo fica calado. Então, assim, sem noção esse hate no Sunbird. E foi como a Sam disse, criticar tudo bem, porque ele realmente não tá sendo o Sunbird que a gente conhecia, de disputar título até o final, de ganhar várias corridas, de ganhar pódios seguidos. Mas ele também não tira qualquer mérito que ele teve ao longo da temporada, sabe? Ao longo de toda a carreira dele, por causa de 2 anos ruins. E esse ano ele tá sendo bom. Vamos pular aí pro próximo assunto, que eu vou passar por ele rapidinho, porque não tem muito o que falar dele, mas eu queria dar um destaque para ele. Nico Miller, que ficou em P6 na corrida de sábado e P10 na corrida de domingo, tá? Finalmente o homem sendo exaltado, que eu sempre falo, ele batalha, entendeu? Ele fica entre os 10 primeiros com aquela carroça da Abit, que tem aquele powertrain da Mahindra, que é o pior powertrain do grid. Ele se mata para entrar no top 10. Aí sempre alguma desgraça acontece. Alguém bate nele, alguma coisa acontece, e aí ele perde tudo que ele bateu a corrida inteira. E finalmente os humilhados sendo exaltados. Ele já tinha pontuado antes, mas assim, finalmente, ainda nos 2 dias, para o Nico Miller poder respirar aliviado. E merecia, assim. Eu fiquei super feliz. Mandei até no surto, mandei até mensagem, falando: Meu Deus, Nico, parabéns! Porque, cara, o homem, o bichinho luta com aquele carro, viu? Sim, principalmente porque o começo da Abt, gente, foi muito triste. Teve aquela corrida que nenhum carro da Abt pôde correr porque o powertrain Mahindra deu ruim, aí saiu de Mahindras e as Abt. Teve o fato que, por mais que não afete muito, o Robin Fry se machucou todo, aí teve que mudar toda a dinâmica da equipe para enfiar o Kelvin Van der Linde lá. Então, assim, vem passando por tempos complicados. Até mesmo o Robin Fry, que é um piloto que a gente sabe que entrega com qualquer carro, ele vai lá e vai pontuar. Até ele mesmo está tendo dificuldades com a Abt. E o Nico Müller acabou de voltar, né? Ele abandonou em 2021, se eu não estou enganada, da metade da temporada pro final. Ele saiu da Ele foi se Dragon. dedicar porque tava brigando por título lá na DTM, né? DTM, exato. Ele saiu da Fórmula E, ele ficou 2022 fora e voltou agora. Então é um piloto que, assim, chegou de paraquedas, sabe, no Gen 3. E é bom ver ele porque o Nico Müller, às vezes Miller, desculpa, a gente fala Müller por causa da escrita, mas o Nico Müller, ele é um piloto que às vezes a galera esquece muito e tira até um pouco do mérito dele, sabe? Sim. Mas ele é um E piloto essa super bom. dupla da Apit é muito boa, né? O Frank eu também acho incrível porque ele quebrou. Lembrando que a gente tá no Gen 3, né? Então, tipo, os caras estão se adaptando a um carro novo. Né? A grande parte do grid já se adaptou, alguns ainda têm dificuldade, mas enfim, aos poucos as coisas vão se encaixando. Só que o Franz ele correu 2 voltas no Pix do México na primeira corrida da temporada, quebrou a mão de um jeito super sério, ficou fora, voltou em São Paulo, pista nova lá. São Paulo, depois teve Berlim, onde ele foi pole position. Tipo, faz, sabe, com o Nico de P2 ali na classificação, os dois largaram na primeira fila. Claro que na corrida foi outra história, mas, tipo assim, o cara não teve o contato com esse carro direito e ele pegou no carro e foi pole, sabe? E desde então a Abit vem, desde que ele voltou, a Abit vem conseguindo pontuar nas corridas, seja com o Nico ou seja com o Robin, né? Então é bem interessante e para mim eles estão conseguindo extrair bem mais do que a Mahindra. O que salva a Mahindra é que ele pode milagroso do Lucas de Graça no começo do ano, né? E provavelmente a Abit não vai conseguir não terminar esse campeonato em último lugar. Porque por mim, eu queria muito que eles passassem a Mahindra, porque a Mahindra merecia ficar em último nessa temporada, sabe? Eu já fiquei até feliz que a Nil passou a Mahindra esse final de semana de novo, voltou a passar a Mahindra. A gente já chega lá. Inclusive, já vamos chegar lá agora. Porque eu já vou emendar, que eu percebi que o próximo é o Sargent 7 Câmara, que no sábado ele ficou em P8. No domingo teve um DNF, que assim, ninguém tava entendendo porque ele terminou em P16, e aí o site da Fórmula aí colocou DNF, depois falaram que ele teve alguma batidinha no final, e aí ficou com DNF do mesmo jeito, né? Mas ele conseguiu um P8 no sábado, né? E no domingo foi o Dan Tickton que ficou em P9. Então esses pontinhos aí fez com que a Nil passasse a Mahindra e voltasse lá a ficar
no nono lugar, né? Porque tem 11 equipes. Então, eles estão em nono lugar, com a Mahindra em décimo, e a Abit em 11º, mas pra mim a Mahindra tá em último. Mas assim, o Sérgio conseguiu aproveitar a oportunidade que ele teve, afinal de contas, tinha 13 carros no grid, ele tinha que pontuar, não é possível que não ia pontuar com esse carro. A gente sabe que o Sérgio tá tendo dificuldade com o Gen 3, tá sendo complicado para ele, né? Mas que o Dan Tickton não tem que falar da temporada do Dan Tickton, se o Dan Tickton tira tudo que ele pode desse carro mais um pouco. Mas eu vou perceber que o Sérgio teve uma dificuldade. Porém, até me perguntei um tempo se o ambiente da Nil, apesar de ele dizer que estava tudo bem, lá. Só que pelo que eu percebi, na corrida em Roma, realmente o clima da Nil tá de boa. Dá pra ver ele, deu pra ver ele rindo com a equipe, se divertindo com o pessoal. Então, na verdade, que o problema não é ambiente, é adaptação mesmo. E assim, o Sérgio tava muito reclamando nas últimas corridas. Toda corrida, pós-corrida, reclamava do carro, reclamava do carro. Chegou em Roma, o homem estava leve. As entrevistas pré-corrida, que fizeram uma quinta-feira, o Sérgio estava, tipo, plena paz e amor, né? Aí até brinquei com a Renata, né? Falei com a Renata, que já participou aqui também do Entre Fórmulas com a gente, sempre tô no canal dela lá, participando de lives pós-corrida. Eu falei pra Renata falou, nossa, Silvia, ele tava super leve, não sei o quê. Aí eu falei, olha, isso aí tem cara de quem já renovou o contrato ou assinou. Porque assim, eu tenho pra mim que ele vai continuar na Nil, porque ele não fez uma temporada muito significativa. Então ele vai precisar passar mais um ano ali. A gente sabe que o Sérgio pode entregar mais do que ele entregou. Então, acho que ele vai passar mais um aninho na Nil, próxima temporada, para daí, quem sabe, conseguir uma vaga em outra equipe. Mas também Fórmula E é doida. Vai saber se brota outro lugar. Mas eu falei pra ela que, pra mim, essa animação toda, essa leveza toda, essa falta de preocupação aí, tinha cheiro de contratinho, contrato garantido. Já tem assento garantido pro ano que vem. Nunca vi o Serginho aparecer tanto na câmera. Tanto na câmera da Fórmula 1. Gente, quando deu a pausa da batida, o Serginho tava mandando um beijo pra câmera, tava conversando no celular, tava. Mandando mensagem, né? Sim! Pô, tava falando com o engenheiro assim, rindo toda hora pra câmera, fazendo gracinha. Eu fiquei, eita. Tá mais solto que arroz branco. Sim! E eu também gostei muito que nas entrevistas pós-corrida, ele falou sobre como a batida ajudou, mas como ele não se sentia confortável muito, de ficar muito feliz, justamente porque ele pontuou por causa de uma batida, que ele ficou até nervoso. E que, tipo E que a assim. batida foi muito séria, né? Ele falou que eles ouviram. Uhum. Ele falou que deu pra ouvir um barulho muito grande, chassi quebrando. Imagina pra eles estavam ali na pista, como é que foi, né? Exatamente. Então, assim, nossa, esse fim de semana foi dele, assim, por mais que ele tenha tido um DNF na segunda corrida, nossa, foi realmente dele. Até brigou no Drivers Room. Ele sempre era quietinho no Drivers Room, sabe? Ele fica assim, ó, na quietinha, só fica, hahaha, assim, brigou e E quadrou ele no também mal Romanar. apareceu no Driver's Room esse ano, né? Coitado. Então, ele e o Nato, fiquei surpreso. O clima esquentou entre os brothers ali. Não deu pra saber exatamente o que foi, mas acho que o Nato, acho que ele fez alguma reclamação com o Nato, alguma disputa que eles tiveram ali na pista. E aí o Nato achou que ele foi grosso na hora de falar com ele. E aí ele falou: olha, você pode reclamar, mas você tem que falar comigo educadamente. E o Sérgio falou pra ele, mas eu falei com você educadamente. Ele falou, não falou, e não sei o quê. E aí eles começaram a bater boca ali. Antes, e daí depois os dois ficaram em clima de tensão vendo as batidas, né? É muito bom que é 5 minutos os dois batendo boca. Aí quando começa o vídeo, estão os dois, meu Deus, o Halo, a batida. Eu falei, meu Deus, Eu sabe? não sei se você já viu Modern Family, mas tem uma cena da Glória que é assim, eu não deveria estar com tanta raiva, mas eu sou latina, então eu posso sentir o que eu quiser. Eu acho que foi exatamente essa sensação do Serginho no Driver's Room, porque o Nato falou, ai, não sei o que eu falei. Daí eu falei, eu fui educado com você, mas até isso, você que pare de ser um idiota, sabe? Sim, falou. Hablou Eu. todo. E olha que idiota é um troço leve, hein? Ele falou uma palavra de baixo e falou inglês. Eu tô censurando aqui. Tô fazendo entre Censurando informações só para Family baixinhos. Friendly. Jake Daniels, falar de Jake Daniels, que no sábado ele coringou no rádio. O que acontece? Ele estava ali entre os que iam para o pódio do sábado, na parte final da corrida, ele estava ali entre os 3 primeiros. Porém, ele teve, pelo que parece, né, foi uma. Não é falha de energia, parece que a equipe calculou errado no dia de energias, porque também vale lembrar que sábado teve mais volta que a corrida de domingo. Teve uma volta a mais na corrida de sábado do que na corrida de domingo. E eu acho que talvez a equipe tenha calculado pensando no domingo.
E aí chegou na última volta da corrida, ele não estava com energia o bastante. E ele conseguiu terminar a prova, só que ele acabou ficando mais devagar, obviamente, com menos potência. E ele perdeu a posição, então ele acabou terminando a corrida em quarto lugar, que proporcionou até o Max Guinter no pódio aí em terceiro lugar, que também já vamos falar dele, mas ele deu uma coringada ferrenha no rádio, falou um monte de palavrão lá, e depois ele falou: vocês erraram de novo comigo no mesmo lugar, porque ano passado em Roma, se eu não me engano, ele também teve um problema semelhante com isso aí, se não me falha a memória em relação à energia também, a equipe fez algum cálculo errado. E aí ele fala no rádio, de novo, vocês erram comigo no mesmo lugar, não sei o quê. E pi, 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 né? Porque censurando. Mas, bom, Jake Dennis aí, cabeça quente. Sinto que, inclusive, claro, o cara quer ganhar. Mas ele teve tanta sequência de DNF que não foi culpa dele, que depois que ele voltou a ganhar, depois que ele voltou a ter ritmo, você vê que ele tá sempre com os nervos lá em cima, né? Tipo, você vê que o Jake Dennis, assim, eu sei que é sede de ganhar, mas às vezes até ele passa um pouco do ponto, assim, às vezes, em certas coisas que ele fala pra equipe, assim, na minha opinião, sabe? Mas você vê que o cara tá tanto na gana de querer isso, querer isso, querer isso, querer isso, que qualquer erro, mínimo que seja, já faz o Jake coringar no rádio, né? Sim, eu acho que ele é um piloto muito do momento. Ele não chega a ser um Buemi da vida, porque o Buemi a gente sabe que é, sabe, muito 80, sabe? Ou ele é muito 8 ou ele é muito 80. Eu acho que o Jake Dennis tá meio que no meio a meio, porque ao mesmo tempo que ele tem um carinho enorme pelo Andretti, sabe? Ele move mundos pelo Andretti, ele ama o Andretti, assim, tudo que ele faz na vida é Andretti, sabe? Ele ama postar, mas ele dá umas chamadas às vezes, como a Sônia disse, às vezes é até demais, porque não é como se os erros dele levassem ele muito pro fundo do poço, né? Não é que nem, sei lá, uma Jaguar errando, ou uma Invision errando. Tipo assim, a Andretti erra, ele vai pro P4, sabe? Ele não chega. Mas são pontos que importam muito na Fórmula E. Como a gente sabe, é um campeonato muito apertado. É um campeonato que qualquer 10, 5 pontos valem muito, valem até demais. E eu acho que também o Dennis ele tá tendo um troço que pela primeira vez ele realmente está tendo a temporada toda uma chance de ser campeão. Geralmente ele aparecia nas estatísticas, tipo assim, esse piloto pode ser campeão pro final da temporada porque ele engatava uma vitória ou 2 pódios seguidos. E aí ele ia lá e era campeão. Campeão. Ele não era campeão, ele tinha chance de ser campeão. Hoje ele realmente está, nessa temporada, ele realmente está com chances desde o começo, de todas as performances dele. Tirando, acho que foi de Hyderabad até a primeira corrida de Berlim, que ele pontuou 0. Mas depois disso foi só P1, P2, P1, P2. Eu acho que o É que resultado... ele foi 880 esse ano, né? Se ele não É, pontuou, ele foi DNF. Acho sim. que foi esse P4 aí dele em Roma que foi o diferentão, porque o resto era tudo pódio, Sim, ele né? foi, acho que foi P1, aí foi uma sequência de P2, um P3, aí vários P2, Ele tava sem P4, P1. ganhar e aí voltou a ganhar. Não, Roma ele só ganhou no México e agora voltou a ganhar de novo. sim. E, cara, o Jake Dennis, eu acho que é muito importante a gente sempre ter o contexto, né? Isso que é legal. Quando tem a galera que assiste casualmente, tipo, não tem um contexto todo do histórico do piloto, né? A gente sempre fala aqui da história do Jake Dennis, eu não vou ficar me repetindo, porque eu já falei um milhão de vezes em vários episódios, mas depois de, tipo, de ter um bom desempenho na base e tal, ele passou muito tempo amargando algumas categorias aí, porque ele não tinha dinheiro, sabe? Então a Fórmula E foi a grande chance dele. Pô, você pensa, o cara chegou em 2021, ninguém dava nada pra ele, ninguém esperava nada. Ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Tipo, no campeonato da Fórmula E, no ano de estreia dele. Tipo, com chance real de ganhar o título. E fora que Berlim foi uma coisa traumática, o carro dele quebrou na corrida. No final daquela corrida lá, não tava disputando o título com o Nick De Vries. E você vê a frustração dele, ele grita, ele sai do carro, ele volta até a pé pro box, tá? Mó longeão o box, né? Do outro lado, o box, ele volta a pé, ele sai do carro e vai a pé, sabe? E ano passado, a Andretti passou por uma reestruturação, porque antes eles tinham uma junção com a BMW saiu. Então, ano passado, a Andretti contratou um monte de gente, então o próprio Jake falou sobre isso, que ele fez parte dessa reconstrução, que ele teve que ter paciência, que ele sabia que ele não tinha chance de brigar pelo título ano passado, justamente porque a equipe estava se reconstruindo para esse ano, né? E agora ele está vendo essa chance aí bater na porta dele, ele vai aproveitar o máximo que ele puder
Então, às vezes sim, vai passar um pouco do ponto, às vezes ele fala, às vezes umas coisas que não precisa falar, tipo, aquele dia lá que o Verlaine tentou com ele, acho que certos comentários que ele fez foi desnecessário, mas eu também acho que as pessoas levam muito a sério algumas coisas também. Porque antes de que Denis era o queridinho, e aí agora eu tô vendo umas pessoas meio que pegar um pouco de ranço dele por certos comentários que ele fez, sendo que, tipo, não foi nada demais, foi comentário de piloto com cabeça quente. E teve um videozinho da Fórmula E dele falando que não gosta do Pascal, que ele fala com todo mundo do grid, mas não fala com o Pascal Verlaine. E um monte de gente levou aquilo a sério, só que, cara, o famoso que o humor britânico fala que é o humor britânico. E se você olhar pra cara dele, ele tá o tempo todo, em nenhum momento ele tá falando sério. Você olha pra cara, ele tá o tempo inteiro com aquela cara meio tipo ironia e com um sorriso, segurando meio que o riso na cara. Até porque, gente, pra que ele iria fazer um vídeo pra Fórmula E postar dele falando que ele fala com todos os pilotos do grid, menos com o Pascal Verlaine? Tipo assim, sabe? Então, tipo assim, a galera já teve gente que falou, ai meu Deus, ele fazendo isso, tá. E também o famoso falei bem, eu falei mal, mas falei de mim, né? Porque a galera pode falando mal, falando bem, continua o nome dele da boca. Então é sobre isso, né? Ele continua P1 do Continua, campeonato. não vai mudar nada, né? A liderança continua com ele. Quero falar do pódio do Maximilian Ginter, que pegou P3. Mais uma ótima corrida do Max. Que evolução do Max esse ano. E no domingo, a gente teve o Mortara tendo sua redenção. Finalmente, um momento de alegria para esse homem que só sofre esse ano. Ele ficou em P4 e o Ginter em P6, né? E eu quis abrir um parênteses para falar da Maserati no geral, não só do pódio do Max Ginter, mais emendar com o Mortara, porque teve a live que eu participei no canal da Renata após o Prix de Roma, e eu falei uma coisa lá que eu queria muito trazer aqui para o Entre Fórmulas. Acho que seria muito legal de falar, muito importante de trazer, que a gente sabe que tá tendo a gente tá no momento da fórmula de renovação de grid, então tem muitas especulações, muitas coisas saindo, e a gente sabe que tem o Felipe Drogovic aí nessa conversa de talvez levar para uma Maserati. E é que eu vou falar aqui, gente, eu sempre quero ver brasileiro no grid, tá? Sempre quero ver brasileiro no grid. Quanto mais brasileiro para mim, melhor. Torço para que o Drogovic vá. Espero que ele consiga. Se for na Maserati, ótimo. Espero que seja em outra equipe. Mas se for na Maserati, tudo bem que seja, tá? Mas o que eu vou falar agora não é com cabeça de querendo brasileiro dentro da Fórmula E, sim com cabeça de alguém que acompanha a categoria faz muito tempo, né? Com visão crítica de jornalista, de quem acompanha todas as equipes, não só os brasileiros, tá? Eu acho que é muito importante trazer um contexto do que está acontecendo. O Mortara, ele tem contrato até 2024, tá? O Ginter, ele, já falei para os episódios, ele era o cara indesejado. Ninguém queria. O Ginter estava na Nissan caindo aos pedaços lá no passado, que atrapalhou muito ele. Ele não foi cogitado em nenhuma vaga do grid. Era para o Nick De Vries ter ido para a Maserati, ser companheiro do Mortara. Ele foi para a Fórmula 1. Com isso, a Maserati chamou de última hora o Max Ginter. Tanto que ninguém esperava nada do Ginter, que o Ginter teve um contrato só para essa temporada, tá? Corta para essa temporada. Apesar do Mortara ser um dos meus pilotos favoritos da Fórmula E, não estava entregando absolutamente nada essa temporada inteira. As primeiras corridas passei um pano, porque já em 3, cada um vai se adaptar num tempo. Só que ele foi botado no bolso pelo Max Ginter e isso é fato. Por mais que ele tenha feito um bom resultado em Roma, ele foi a temporada toda, a partir do momento que o Max Ginter, ele engatou também, né? Que o Ginter também não estava bem. A partir do momento que o Max Ginter conseguiu um bom resultado, ninguém me parou o menino. Toda vez foi sequência de pódio, foi vitória, foi não sei o quê. Dito isso, né? Estamos diante do impasse que é o seguinte. Se Felipe Drogovic entrar na Maserati, ele vai entrar no lugar de um dos dois. O Mortara tem contrato até o ano que vem. A Maserati vai quebrar esse contrato do Eduardo Mortara para colocar o Drogovic? E ao mesmo tempo, tirar o Max Ginter para mim é muito injusto por tudo que ele entregou na temporada. Para mim, sendo um dos maiores tapas na cara que alguém poderia fazer. Sabe, se a Maserati conseguiu subir no campeonato foi por causa do Ginter. E eu vou entrar numa mini defesa do Ginter, né? A gente sabe que todo mundo fala que ele não é um piloto consistente, ele não é um piloto que pode entregar alguma coisa, que ele é um piloto de altos e baixos, sabe que ele tá em cima, tá lá embaixo. Eu entendo essas críticas e eu concordo com as críticas, acho que tem sentido sim, a gente viu, por tudo que o Max Ginter entregou até agora, sempre foi muito tipo de oscilar. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele tá amadurecendo sim, né?
do ritmo dele, poderia ter amadurecido mais rápido? Poderia. A gente também tem que levar em conta que ele foi o piloto mais jovem a ganhar na Fórmula E, ele entrou muito novo na Fórmula E, ele entrou numa equipe péssima, porque ele entrou na Dragon, né? E o Günther, ele nunca teve uma estabilidade. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena você arriscar, porque ele é muito rápido. O problema do Günther é que ele é meio emocionado, né? Tanto que às vezes o engenheiro fica pra ele, respira, calma aí, não sei o quê, né? Pra não meter o carro no muro. Quando ele tava na BMW, a brincadeira era ver que patrocínio ele botou no carro dele que ele estampou o muro. Que ele passou assim correndo no muro. Aí eu tinha que ver qual patrocínio ele carregava no carro. Teve muito disso, assim, mas eu acho que além desses erros, é sempre muita sede de se provar. Eu sinto que ele tem muita sede de se provar. Só que ele amadureceu, ele tá ficando mais velho, então ele tá tendo um conhecimento cada vez maior da categoria. E o Günther, ele nunca teve uma estabilidade, ele nunca teve uma equipe para chamar dele. Porque ele correu na Dragon, da Dragon ele foi para Andretti, ele entrou na Andretti, e a gente foi surpreendido pelo Jake Dennis, que é uma força da natureza, que ninguém apostava nada no Jake Dennis. Só que o Jake Dennis, ele é extremamente consistente, sempre foi. Se vocês pegarem ele na base, não sei se teve algum momento da vida em que o Jake Dennis errou. Geralmente é os outros que batem nele e ele que erra. Você não vê o Jake Dennis errando. Ele tem uma pilotagem muito madura, ele tem uma leitura de corrida muito fora da curva, o Jake Dennis. E vale lembrar que o Jake Dennis faz muitos e muitos e muitos anos que ele é piloto de simulador da Red Bull na Fórmula 1. E aí, dito isso, o Günther saiu da Andretti, foi parar na Nissan, que cai aos pedaços com o Tomás Volpe, que eu tenho todas as críticas do mundo para ele, que para mim a Nissan só vai virar uma equipe de verdade quando ele sair de lá, e depois eu vou falar dele, porque tem coisa para falar dele aqui ainda. Mas, assim, eu abri todo esse parênteses aí para falar sobre isso, porque o Günther, ele nunca, assim, se não tenho que pela primeira vez ele tá numa equipe que o pessoal não esperava nada dele, e a partir do momento que ele entregou, ele foi acolhido. O James Hoster, você vê a forma como ele trata o Günther, tipo, ele botou o Günther embaixo do braço dele, meio que adotou, sabe? E pela primeira vez eu sinto que o Günther tem um lugar onde ele se encaixou. E aí a gente sabe que o Mortara tem uma idade um pouco mais avançada, então probabilidade que o Mortara aposente bem antes do Max Günther. E pensando num projeto de longo prazo, eu acho que valeria sim a pena dar uma chance pro Günther e ver, tipo, vamos montar um projeto e ver se ele vai ser o cara da equipe, se ele pode ser esse cara da equipe. Porque eu sinto que todas as equipes da Fórmula E estão querendo fazer isso. A gente tem a Jaguar com o Mitch Evans, a Envision fez isso com o Nick Cassidy, a Andretti, que era super conhecida por trocar piloto, mais do que a gente troca de roupa. Faz 3 anos que eles estão com o Jake Dennis, era um contrato de múltiplos anos com o Jake Dennis. Então, faz sentido que a equipe procure isso. E o que acontece? Vamos supor que traga Felipe Drugovich e que tire ou o Edo ou o Max. Aí vamos supor que o Felipe Drugovich chegue na Fórmula 1 ano que vem e ganhe o título, ou seja, um dos que quase ganha o título. Porque ele é bom, Drugovich. Eu acredito que ele tem chance sim dele chegar e talvez ser que nem o Jake Dennis foi em 2021. Pode ser. Se ele chega, detona, arrasa tudo, a Fórmula 1 aí tá com... Provavelmente em 2025 vai ter vaga. E tem 2 equipes aí que provavelmente vão entrar na Fórmula 1 agora. Né? Agora não, para 2026. E aí ele vai. Porque ele deixa bem claro, o sonho do Drugovich é estar na Fórmula 1. O sonho de todo mundo é estar na Fórmula 1, mas assim, o Drugovich tá correndo atrás disso, ele tá fazendo o caminho dele Drugovich disso. ainda é jovem. Ainda é jovem, ele tem ainda a chance de ir pra isso, e ele tá certo. Eu espero que ele consiga uma vaga lá, né? Só que aí, pensando não na cabeça do Drugovich, pensando na cabeça Maserati, você tira um dos seus pilotos. O Edo, apesar de estar tendo uma temporada ruim, ele é o cara da equipe. Ele sempre carregou a Maserati e a Venturi nas costas. Tudo que essa equipe tem de glória deve-se ao Eduardo Mortara, tá? Então, assim, você vai tirar o Mortara ou vai tirar o Max, que foi quem trouxe a primeira vitória da Maserati não sei quantos anos, o pódio da Maserati na casa da Maserati lá na Itália, enfim, tudo isso você vai tirar um desses dois, traz o Felipe Drugovich. O Felipe Drugovich ganha na temporada de estreia dele, arrasa, aí ele vai pra Fórmula 1, 2025, e você fica ali, Maserati, chupando o dedo. Porque você vai ficar sem ele e vai ter que contratar alguém no lugar. Ou chamar o Edo de volta, que daí provavelmente vai ter um contrato com outra equipe de mais tempo, porque o Eduardo Mortara não vai entrar em equipe para ter contrato de 1 ano, ele não é piloto para ter contrato de 1 ano, sabe? E aí o Max provavelmente não voltaria, porque seria um tapa na cara do cara que entregou tudo para a equipe, você manda ele embora e depois você quer ele de volta. Você tá de sacanagem, né? Você virou as costas pro cara quando o cara fez tudo para você. Então fica esse dilema, sabe? Para mim, o sonho perfeito
seria a McLaren tacar ali, dar uma de Andretti, falar, vamos arriscar com um piloto novo, tira o Racha, leva o Drogovic para lá, e fica o Drogovic e Hughes. É um tiro, pode ser um tiro no pé? Pode, porque dois pilotos jovens às vezes é um problema. Mas, jovem assim, a gente sabe que o Hughes tem quase 30, mas assim, o Hughes é rookie, né? Ele tem Na 28 Fórmula anos. E, 28 anos é jovem. E ele tá na temporada dele de estreia na Sim. Fórmula E. Então, tipo assim, eu falo novo porque ele é novo na categoria, não é o seguinte, novo de. E aí, enfim, eu sei que eu falei muito, mas eu precisava tirar muito isso de dentro do meu peito e trazer essa visão, porque, claro, para mim, como brasileira, ótimo, quero. Só que pensando com uma pessoa que acompanha a Fórmula E, que entende a trajetória desses pilotos, outra, esses pilotos têm a Fórmula E como prioridade. O Max Günther, por exemplo, ele não corre em nenhum outro lugar que não seja a Fórmula E. Toda a carreira dele é dedicada à Fórmula E. Então você sabe que é um piloto que ele não vai embora para outro lugar. E ele é novo, o Max tem 26 anos. Então, tipo assim. E aí, né? O que você acha dessa situação toda, Clara? Eu concordo com você, Sônia, principalmente porque assim. Claro que sempre tem uma dúvida acima do Max Günther, porque eu já falei isso algumas vezes, eu mais ou menos debateu muito sobre isso, que o Max Günther, ele é ótimo em correr quando ele tá com o contrato ameaçado. Sério, se ele não tem contrato pro próximo ano, ele encarna o melhor piloto que você já viu na sua vida. Ele vai pontuar, ele vai fazer pódio, ele vai virar o Max Senna, entendeu? Ele fica incrível. Aí sempre fica aquele ponto de interrogação se ele vai manter no outro ano. Porque como a Sônia disse também, ele é um piloto que tem suas inconsistências. E eu mesma, opinião pessoal, eu acho muito mais fácil o Mortara recuperar no próximo ano do que o Max Günther manter o nível. Mas também pode ser que ele se encaixou. Porque também nunca deram muito tempo pro Max Günther se encaixar o carro. Nunca deram esse tempo grande, essa paciência, sabe? Porque ele também teve, como a Sônia disse, gente, a Nissan, trituradora de pilotos. Todo mundo que vai pra Nissan se arrepende, faz um ano lá e vai embora. Então, é bem complicado. E Isso que eu falo, Oliver Holland, que é esse boato aí que tá rolando, daqui a pouco eu vou falar. Que a Manissa pisou no Oliver Holland, acabou a carreira de Oliver Holland e ele vai querer voltar tá, pro triturador? Eu, hein? sim. E também tem o fato que, gente, o Mortara não é um piloto ruim. Ele tá passando por um troço muito difícil. Mas também tem que pensar que a Maserati se reestruturou inteira, sabe? Ficou muitos anos sendo a mesma estrutura de Venturi, com as mesmas pessoas. Aí quando o Jerome D'Ambrosio e a Suzy entraram lá, virou outra coisa, tipo assim, ficou ainda mais incrível. Ele que deu o nome pra equipe, sabe? A gente não estaria esperando nada Maserati esse ano se não fosse o que o Mortara fez para a Venturi durante os muitos anos que ele correu por lá. Então também tem que dar esse crédito pra ele. E não é fácil se adaptar a uma equipe nova, com um carro novo, com tudo novo. E ele teve muitos erros sim, mas também teve muita gente batendo nele. O Epix de São Paulo é o maior exemplo disso, que ele até que se classificou bem, mas na corrida deu um bololô no começo e ele acabou sendo atingido. Então não dá pra tirar todo esse crédito e eu acho que o Mortara recupera. Até porque você dá pra ver que esse ano cansou, que esse ano ele realmente bateu. Assim, por mais que... Além de ter essa questão de batido, o próprio Max Günther também teve situações em que ele sofreu DNF, né? O Dan Tickton bateu nele lá em Mônaco, por exemplo. Tava super bem até o momento do Tickton bater nele. E outras situações também que o carro da Maserati no começo da temporada estava instável. Antes que abriu o bico ali, a bateria dava um treco. Teve erro do Günther também lá em Hyderabad, se não me engano, que ele acabou batendo no muro, que ele soltou um grito que pra mim me deu muito flashback do Charles Leclerc errando na Fórmula 1, gritando no rádio. Mas eu acho que se mantivesse os dois, eu acho que teria tudo para ser um time muito forte, né? Principalmente por conta disso. O Max, a velocidade do Max, eu acho que ele tem potencial, acho que ele tá evoluindo bastante. Comete alguns erros ainda, mas, tipo assim, não é o pior piloto do planeta Terra e também, como eu falei, ele tem como foco a Fórmula E, né? E ele sempre esteve em equipes. A única equipe boa que ele correu foi a Andretti, equipe de ponta. E ainda assim, a Andretti não era tudo aquilo. 2020, 2021, a Ainda Andretti mais não lá no era tudo final, aquilo. que a BMW já tinha vazado, mas não oficialmente. Tipo assim, já não dava todo o suporte, Sim, estava correndo com o powertrain atrasado. Assim, então... sim. Então, muitos rolos. Então, isso também tem que ser levado em conta. Tipo, nunca teve muita estabilidade para trabalhar também, vamos combinar o Ginter, né? É muito fácil também, o pessoal às vezes quer comparar ele com os outros da idade dele, só que os outros da idade dele, Niket estava numa Envision, quando ele entrou tinha o Robin Friends para segurar a mãozinha dele.
quando ele fazia todas as cagadas possíveis, o Sainz estava ganhando tudo pela Envision e dando tempo para ele crescer ali dentro, né? O Jake Dennis é fora da curva, tá? O Jake Dennis é tipo, não dá pra falar do Jake Dennis, que é Mas ele outro teve caso. seus errinhos até. No Não, teve os comecinho. erros, mas eu tô falando assim, ele É, é. teve os erros, mas ele não foi aquele piloto que tinha um outro para segurar na mão dele. Desde que ele Ah, entrou, sim. ele teve que assumir a responsabilidade de ser o primeiro piloto da equipe, né? É diferente de outros casos em que a gente tem, tipo, pilotos mais experientes assumindo a bronca para que outros pudessem cometer seus erros e fazer as coisas, né? Mas dito isso, vamos passar rapidinho para finalizar aqui. Sábado a gente vai domingo, que domingo tem um pouco menos de coisa para falar, mas a gente teve uma vitória do Mitch Evans no sábado com o Nick Cassidy em P2. Nesse momento não vou falar de domingo, mas assim, foi uma baita vitória para o Mitch Evans, ainda mais nesse momento que era necessário ele ter essa vitória. A gente viu o Nick Cassidy tendo uma sequência muito boa. Foi um momento muito bom para a Jaguar, né? Colocou ele de volta ali naquela briga com o Cassidy e o Jake Dennis. Ele soube tirar o melhor do carro, aproveitar também as vantagens após todos, se é que a gente pode chamar de vantagem, mas assim, depois do acidente de sábado, né? Foi uma vitória muito positiva para a Jaguar naquele momento, né? Sim. Principalmente porque. Gente, querendo ou não, a Jaguar. A Sônia disse isso. A Jaguar ama o Mitch Evans. Desde que o Mitch Evans chegou e amassou o Nelson Piquet, que teoricamente era pra ser o mentor dele. Nossa, ele nunca mais esperou. Ele sempre foi muito ajudado. E eu sinto que a Jaguar quer muito esse título, porque já faz 2 temporadas que o Mitch Evans está concorrendo ativamente ao título e dá uma ziquezira no carro dele e ele perde. Então, eu acho que esse ano e ano passado a Jaguar realmente ficou muito abalada. Assim, eu acho que em 2021 eles ficaram abalados, mas em 2022 foi tipo assim, além do normal. O áudio do Nick Cassidy quando acabou a corrida de Seul foi assim muito triste. Do Nick E Cassidy? do Nick Cassidy, ah, desculpa, do Mitch Evans. Do Mitch Evans foi assim, cortar o coração, sabe? Ele faz toda uma declaração pra equipe. Então eu acho que aumenta muito a moral deles, porque, gente, a Jaguar, sempre no final de temporada, se o Mitch tá concorrendo ao título, eles vão fazer uma cagada. Então eu acho que, tipo assim, ele já tem medo prévio. Então eu acho que essa vitória foi muito boa. E eu acho que o único problema é que eles estavam contando com domingo também, né? Então, aí domingo, porque assim, foi o que você falou, foi perfeito. A jogada é uma equipe que eu sinto que, por mais que tenha gente que não torce pra Jaguar e brinque na internet falando, Jaguar pipoqueira, não sei o quê, que sempre fala, a galera fala muito disso. Acho que no dia que a Jaguar ganhar um título, acho que não vai ter um que não vai ficar feliz pela Jaguar. Porque a gente vê o quanto eles se entregam. Só que o que aconteceu? Nos últimos 2 anos, a Jaguar brigou pelo título, só que sempre foi o carro que abriu o bico. Sempre foi o carro que deixou o piloto na mão. Principalmente em Nova York, ano passado, nossa, que dor que foi o carro do Mitch Evans apagando o painel. Aquele momento ali onde ele tava brigando por... Que foi Nova York, depois veio Londres, depois Seul, e ali já desandou, sabe? E foi mais ou menos aquele período também que as coisas desandaram pro Mortara. Eu sinto que o Mortara, aquele golpe do ano passado, o Mortara ainda não superou. Essa temporada ele veio ainda sofrendo com o golpe do ano passado, sabe? Mas, o que que aconteceu? Chegando no domingo, antes da gente falar da tragédia do domingo, quero primeiro falar das equipes da Fórmula E. No acidente de sábado, a maioria dos carros quebraram. As equipes ficaram até o tempo limite permitido para ficar no paddock mexendo nos carros. E a gente sabe que a Fórmula E tem limitação de peças, né? As equipes, a fabricante e o cliente, eles trocam componentes entre si. Até por isso que aconteceu aquilo que o Jake Hughes estava sem chassi, reserva. E aí, para poder correr todo mundo, no dia seguinte, as equipes se juntaram, conversaram com a FIA, e eles conseguiram uma autorização para que eles pudessem compartilhar peças entre si. Eles deram um sorteio lá entre eles para ver quem que ia pegar o que de Um quem. amigo oculto de peça de carro. Exatamente. Então foi muito legal de ver, por exemplo, a DS Penske emprestou um chassi extra do Van Dorn para que para que a Maserati pudesse colocar no carro do Mortara e o Mortara correr. A Porsche deu um chassi para a McLaren para que Hughes pudesse correr. A Porsche ela sem tubos para poder fazer reconstruções de algumas partes do carro do Antônio Félix da Costa, e a Nil foi lá e deu esses tubos. Então foi uma força-tarefa de todo mundo trabalhou em conjunto, ficaram até o limite que podia ficar ali no paddock. E no domingo tínhamos todos os carros do grid
para poder correr no domingo. Então, assim, sensacional o trabalho de equipe da Fórmula E. E vestiram a camisa da categoria. Quem sabe que o pessoal já fala mal da Fórmula E por qualquer coisa. Imagina chega domingo e você tivesse lá 10 carros para correr na corrida de domingo, que o pessoal ia falar um monte de porcaria. Então, teve equipe ali que não sofreu com o acidente. A Nil, por exemplo, foi uma equipe que praticamente não foi afetada pelo acidente. E teve outras equipes que também não foram. Que elas podiam muito bem virar as costas ou que teve danos pequenos. Que poderiam virar as costas e falar, cada um que se vira com seus problemas, sabe? Mas elas se uniram, se juntaram e a gente teve uma corrida no domingo com todos os carros do grid, né? Então, tipo, parabéns por todas as equipes da Fórmula E por terem feito isso, por terem se unido em prol do campeonato, sabe? E é muito lindo porque é algo que você. Gente, com todo respeito a todas as categorias, você não veria ninguém em outra categoria pegando chassi, sabe, gente? Gente, podiam ter pegado e batido no Qualify e quem ia emprestar o chassi pra quem? Você não tem, você deu pro outro. Sabe, muita gente podia pensar assim, muita gente podia pensar, e se o nosso piloto bate no, sei lá, nos duelos, e a gente tem que pegar e reconstruir o Isso é um carro. ponto muito verdadeiro que eu tô esquecendo de mencionar, né? Com as peças limitantes, todo mundo emprestou para todo mundo. Você chega na classificação do domingo e qualquer um deles bate, eles não têm peça de reposição, porque eles emprestaram pro outro. Sim, e eles nem pensaram nisso. E é algo muito bonito, assim, da categoria, porque você sente que as pessoas realmente estão lá porque gostam. Não, tipo assim, não é só o campeonato em si. Também tem toda a parte de amizade. Portanto que, na batida, por exemplo, quando o Buemi estava perdendo a cabeça, ele estava desabafando com o cara da Jaguar. Não era nem com o cara da Envision. Era um homem com a camisa da Jaguar. Então, tipo assim, você vê que tem muita essa parceria entre as equipes. Que, Uma das além... coisas que eu acho que facilita muito é o fato de não ter motorhome. Quando Sim, eu tava na PTC de São Paulo, eu conversei muito com os engenheiros da Nissan e eles falam: a gente acaba aqui juntar com o pessoal da Penske, que é da Andretti, tomar uma cerveja com o pessoal, porque eles comem nos mesmos lugares, eles frequentam os mesmos lugares, você não tem uma divisão tão grande assim entre as equipes. Então, eles falam mesmo, a gente tem um senso de comunidade muito grande, um senso de família muito grande. Então, apesar de todas as rivalidades que existem, porque existe, eles estão competindo entre si, rola muito essa parceria, né? É um ambiente que, por mais que tenha umas tensões, mais que eles tenham brigas, e é normal, eles estão competindo, é um ambiente de trabalho, vai acontecer atrito, mas eles têm esse senso de comunidade muito grande, né? sim, e é bonito, realmente é bonito de se ver. Porque você vê que ninguém deixaria ninguém na mão em momento nenhum. E por mais que eles briguem, como é que a Sônia disse, eles se resolvem. É muito difícil. Só se for, tipo assim, só se for um nível tipo de graça boêmia das pessoas se odiarem. É nesse ponto só que realmente o rancor fica e vai ser eterno. Mas até o de graça boêmia às vezes brincam, às vezes se bicam só porque tem que se bicar, sabe? É o protocolo da interação deles. Mas então, é isso. Porque, gente, como a Sônia disse, gente, eles podiam bater no Qualify. A, a Porsche podia ter o Antônio Félix da Costa bater de novo e não ter nada para repor. A Nil podia ter o Serginho batendo e não ter nenhum tubo para repor. Mas eles decidiram correr em prol da categoria e é importante para a Fórmula E mesmo, para a imagem da Fórmula E também, eu acho. Porque a Fórmula E sempre se vende com essa categoria mais de família, com essa categoria de clima mais leve, que a Sônia, como ela falou, gente, as histórias dos jornalistas no paddock são incríveis, assim. Só faltava os engenheiros convidar, ai, vem e almoça aqui com a gente. Traz uma comida, vem aqui, senta no refeitório, senta do lado E da eu gente e sempre come. ouvi essas histórias, pra mim sempre me fascinou. Eu falei, não é possível, né? Falam, o pessoal fala isso que é tipo o Sam Smith, é o pessoal que eles veem todo desde a primeira temporada. Cara, eu cobri nesse ano em São Paulo, primeira vez cobrindo em loco presencialmente a categoria, e o direto passar no atrás dos boxes, estava com todo um calor, toda hora alguém me oferecia, ai, quem quer tomar um refrigerante, quer um suco, quer não sei o quê, sabe? Tipo, então, é isso, sabe? Mas vamos então já entrar no assunto do domingo, o assunto doloroso, o assunto de quebrar corações. Que chegamos no domingo, tá? Nick Cassidy conseguiu se classificar super bem, largou de P2. Ele que não tava classificando tão bem assim na temporada. Ia provavelmente ser o pódio mais fácil dele do ano, como o próprio disse depois da corrida. Só que na volta 2, tá? Na curva 7, volta 2, curva 7, Mitch Evans perdeu o tempo da freada. A gente, quando eu vi a corrida na hora, ao vivo,
acho que a impressão da maioria das pessoas foi que ele passou por um bump, né? E na verdade não foi. Revendo, dá pra ver que ele erra a freada, depois que ele erra a freada que ele passa por um bump, que faz ele passar por cima. Mas ele perde a traseira por conta dessa freada tardia que ele deu. Depois ele explicou que todo mundo desacelerou muito rápido, assim, tipo, ele meio que foi pego de surpresa, e aí ele meio que acabou freando depois do tempo dos outros. E ele perdeu a traseira, passou por esse bump, do qual o carro saltou, ele acabou até meio que passando meio que por cima do carro do Nick Cassidy ali. Por sorte, tinha uma área de escape ali. Os dois foram parar nessa área de escape, nenhum outro carro bateu neles. Ali foi fim de carreira, não, foi fim de corrida. Fim de carreira, já aposentou o Mitch Evans, tadinho. Ali foi fim de corrida pro Mitch Evans. E o Nick Cassidy conseguiu continuar a corrida, ele caiu lá para o final do pelotão. Começou a brigar, teve um momento que eu até achei que ele ia voltar pro top 10. Eu falei, meu Deus, E ele escalou no braço. No braço, tá? Escalou Porque no ele braço. não passou pelo modo de ataque. Ele escalou no braço, o carro tava cheio com um monte de pedaço de coisa na carenagem do carro dele e tal. Ele tentou ligar, e no finalzinho da corrida também o Lotterer, que teve um enrosco lá com o Lotterer, ele terminou em 14º lugar. E aí, o que aconteceu? Teve toda essa história, e para contextualizar, saiu um texto no Interformas, tá? O pessoal vai lá ler o texto do Interformas, que é sobre o Mitch Evans falando sobre essa situação toda e o quão mal ele ficou com tudo isso. Porque, trazendo o contexto, Mitch Evans e Cassidy, os dois são da Nova Zelândia, os dois se conhecem desde criança, desde os tempos de escola, eles sempre competiram juntos, eles sempre tiveram uma relação de amizade. O Nick Cassidy é um dos amigos mais próximos do Mitch Evans, eles moram perto, inclusive em Mônaco, eles estão o tempo todo juntos. Tem um grupinho ali da galera da Fórmula 1 de Mônaco que está sempre junto, né? O Van Dorn é uma dessas pessoas também que é muito amigo do Mitch, mas o Nick Cassidy também é. E, cara, o Mitch deu umas declarações assim que até fazer o texto e até eu fiquei meio mexida, assim, porque ele falou que tá se sentindo um lixo, ele tava se sentindo péssimo. Ele quase botou que era o fim da carreira dele, como é que você disse? Quase que ele falou, é o fim da minha carreira, eu vou aposentar. As declarações que ele deu, principalmente não para a imprensa da Fórmula E, mas que ele deu para as outras mídias que estavam lá, tipo, dele. Porque ele ficou mal, não só por ele ter, porque dos outros anos o carro da Jaguar quebrou o bico. Dessa vez foi um erro idiota dele no momento que ele não poderia errar, um erro que ele não poderia cometer nesse momento. Esse erro basicamente custou para ele a chance dele brigar pelo título do campeonato. Mas o que mais, além de tudo isso, além de toda essa situação, o peso maior foi que ele atrapalhou o Nick Cassidy na disputa do título com o Jake Dennis. E ele falou muito disso, ele estava se sentindo lixo e péssimo, não só por conta do erro dele, por conta, né, de tirar a chance da Jaguar, mas a chance dele título com a Jaguar, mas principalmente por ter atrapalhado o Nick Cassidy, que ainda tem chance, mas agora é mais difícil, né? Ele falou muito disso. Deu para ver pelas algumas cenas que teve dele ali, quando a câmera mostrou após a corrida, que ele tava muito abalado. Tipo, o Mitch tava apático. O Nick Cassidy também tava muito, tipo, apático também, mas ele também declarou, disse que já conversou com o Mitch Evans, que perdoou o Mitch Evans pelo que aconteceu. Só que o que mais irritou os fãs da Fórmula E, vamos trazer agora esse assunto aqui que acho que é importante falar. Rolou uma revolta lá nas redes sociais, porque a Fórmula E postou um vídeo do Mitch Evans pedindo desculpas lá pro Silvio Felipe, que é o chefe de equipe da Nvidia, por o que aconteceu. E só tem as muitas desculpas do Mitch Evans. O que acontece? Eu tava falando com a Clara isso no off, né? Eu acho que eu comentei agora do episódio, mas vou comentar de novo que a Fórmula E tem 2 sinais, né? O sinal internacional e o sinal do Reino Unido, que eles fazem as transmissões das coisas. E eu assisti pela transmissão do Brasil, só que assim que acabou a corrida, eu fui lá ver na área de imprensa da Fórmula E a transmissão do Reino Unido. E aí mostrou esse aumento do Mitch Evans, que acho que não mostrou aqui no Brasil, acho que mostrou depois ele saindo já do box. Tem um momento que ele tá falando com o Silvio Felipe, e a câmera meio que pega a conversa dos dois. E o Silvio Felipe, quando aborda o Mitch Evans chega na porta da Envision, o Silvio Felipe, primeira coisa que o Silvio Felipe fala, primeira coisa, ele não pergunta se o Mitch tá bem, ele pergunta nada, ele chega e fala assim, você fez isso propositalmente? Você bateu no Nick de propósito, não sei o quê, tipo, meio que assim. E, cara, o Mitch Evans, ele fica tão devastado que você vê ele pedindo desculpa, tipo, ele fala, não é o jeito que eu gosto de competir, não é desse jeito que eu gosto de competir. Ele falou, não sei nem o que te dizer. Ele falou, eu estraguei todas as minhas chances, mas vocês e o Nick ainda têm uma oportunidade, tipo, né, mas eu não tenho mais, mas eu jamais faria isso, me desculpa de verdade e tal.
Tipo, e você vê que na hora, assim, ele fica muito quebrado, assim, sabe? Por isso. Eu achei muito desnecessária essa abordagem do Silvio Felipe. Por mais que ele tivesse de cabeça quente, por mais que tudo isso tivesse acontecido, cara, todo mundo ali sabe o quanto os dois são amigos, sabe? Tipo, você colocar isso na sua cabeça de que o cara teria feito isso de propósito, sendo que ele também estava brigando pelo título. Não é como se o Mitch Evans não estivesse brigando pelo título, sabe? Ele também tinha muito a perder ao fazer isso. Então, pra mim, foi um pouco absurdo ele Principalmente abordar o porque, Mitch Evans desse jeito, né? principalmente porque o Steven Phillips nunca foi de perder a cabeça assim. Em todos os anos do Sam, disputando o título, não tendo, chegando a tomar o título, não foi, acontece, mas todos os tempos, o Steven Phillips, até que a gente brincava que o Steven Phillips ele só parecia ter duas emoções, a de tédio e felicidade no pódio. Que ele sempre tinha a mesma cara. Tipo assim, a abordagem dele, quando a Sony cantou, eu fiquei de cara. Porque, tipo assim, o Steven Phillips nunca foi de dar piti, E não falar é que nada ele entre. chegou, tipo, explodindo. Ele chegou do Sim. jeito dele de ser, se for o Felipe de ser. Então ele não vai chegar, tipo, o dedo na cara, tipo um Toto Wolff ou um Horner na Fórmula 1 que grita aí, né? Mas tanto que ele fica desconcertado. Quando no vídeo da Fórmula E que tem o Mitch pedindo desculpa, você vê que só mostra o Mitch, tipo, logo depois que ele fala isso, não tem. Ele fala isso e o corte que tem no Instagram da Fórmula E já é o Mitch pedindo desculpa. E quando o Mitch começa a se desculpar, aí ele já vai falar, ai, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Aí ele meio que já muda. Acho que na hora ele percebeu também que ele perdeu um pouco a mão. Porque você vê que daí ele já pergunta se o Mitch tá bem, não sei o quê. Então, tipo, eu entendo a reação das pessoas ficarem com raiva, tipo, mas eu também acho que não foi, tipo, a intenção dele agir desse jeito. Mas eu acho que mesmo assim ele errou. Tem gente que vai falar que não, que faz parte do automobilismo, e aí a opinião de cada um. Se você acha que pode chegar explodindo no piloto, tudo bem, não tô pra condenar também, cada um pensa de uma forma. Mas eu também não acho que precisa condenar o Silvio Felipe por isso. Acho que ele perdeu a mão e na hora ele percebeu. Pela resposta do Mitch, ele já percebeu. Tanto que ele já perguntou se o Mitch estava bem e tudo mais, etc, etc, etc. Até porque o Mas, Mitch foi pedir tenso. desculpa, né? Pouco piloto ia na garagem e falar, foi mal, pro chefe E de na equipe. hora que o Jake Dennis, que eles estacionou o carro para pesar, o Nick Cassidy ainda tá com a roupa, porque o Nick Cassidy correu até o final, né? Então ele vai lá, cumprimenta o Jake Dennis, e logo depois que ele cumprimenta o Jake Dennis, o Mitch Evans já tá atrás dele. Tipo, totalmente abatido, assim, atrás do Nick Cassidy. E o Nick Cassidy, tipo, eles passam a mão um em cima do ombro do outro, assim, e eles vão, tipo, meio que conversar pra lá. Então, logo depois que o Nick saiu do carro, o Nick deu parabéns pro Jake Dennis pela vitória. E o Mitch brotou, assim, surgiu, assim, atrás do Nick, assim. Você nem vê o Mitch Evans chegando. E aí ele já sai com o Mitch Evans pra conversar pra lá, sabe? Dá pra perceber, assim, que foi uma situação, assim, que, tipo, abalou muito os dois pela declaração, sabe, dos dois e tal. Foi um erro que não era pra acontecer, mas, assim, cara, o destino brinca muito com o coração da Jangara e do Mitch, cara, sabe? Ai, também no dia que eles ganharem, se eles ganharem, nossa, eu acho que vai abaixo. O lugar vai abaixo, sabe? Então vamos entrar no próximo tópico que já tá, olha, tá na ordem. Deuses que acertam que nem as tortas, que eu tenho aqui o P2 do Norman Nato, tá? É o primeiro pódio da Nissan no ano. Foi esse P2 do Nato. Vou fazer aqui uma defesa a Norman Nato, tá? Ele não é o piloto mais genial. Para mim, ele sempre é aquele piloto para ser o segundo piloto da equipe. Ele nunca vai ser o piloto para ser o campeão da equipe. Só que ele tem uma característica que ele cresce muito quando o companheiro de equipe dele cresce. A sintonia dele com o Sacha Finestras é sensacional, os dois juntos funcionam. E o Lattori não é valorizado da forma como ele deveria ser. Porque até mesmo antes desse pódio, muitas vezes que o Sacha botou o carro no muro, que o Sacha errou, quem pontuou pela Nissan foi o Nato. Era P8, era P9, era P8, era P9, mas era ponto. Depois teve um momento aí que o Sacha, metade da temporada, quem mais tinha ponto era o Nato. Aí o Sacha teve aquele resultado bom, que ele pontuou bastante, né? Teve pódio, depois pontuou. Em Jacarta, o Nato ficou. O Sacha ficou em P4, o Nato ficou em P5, sendo o melhor resultado combinado de uma dupla da Nissan desde 2020, tá? E aí chegou em Roma, a gente teve ele classificando super bem. E domingo, cara, ele quebrou a asa, ele também manteve o carro no braço, porque o Nato, nas últimas voltas da corrida, ele tinha menos energia do que todo mundo ao redor dele. Tanto quem estava na frente,
o Jake, que estava na frente, obviamente, mas tanto todo mundo que estava atrás dele, acho que até o P10, ele tinha menos energia. E ele estava sem a asa, porque ele perdeu o bico no carro na metade, no começo da corrida ainda. Depois da metade da corrida ele perdeu o bico. Então ele correu e manteve aquele carro no braço. E aí eu vou na minha defesa para os dois pilotos da Nissan. A Nissan tem um powertrain que tem potencial, mas que eles precisam evoluir, porque eles cometeram muitos erros aí esse ano. Mas é um powertrain que tem potencial para mais. Todos os resultados da Nissan, para mim, foram muito mais competência dos pilotos e resultado dos pilotos no braço do que qualquer outra coisa. Principalmente na parte do Sasha Fenestras, para mim o Sasha Fenestras tem um engenheiro ruim. Na verdade, não foi chamar o cara de ruim, vai. Porque até que na classificação ele ajuda bastante. Mas ele tem um grande problema em saber lidar quando o Sasha Fenestras está na frente. Toda vez que o Sasha Fenestras consegue ficar em P2, P3 na corrida, ele liga aquele rádio, pergunta pro engenheiro o que ele faz, o engenheiro não sabe o que dizer. Praticamente o engenheiro fala assim, segura na mão de Deus e vai. Se você chegar nos P10, você pontua. É isso que o engenheiro vai falar pra ele. Eu acho que o engenheiro, quando o Sasha chega lá em cima, o engenheiro fica, meu Deus, Google pesquisar o que fazer quando o piloto tá lá na frente. Eu nunca cheguei nessa parte, como é que faz? Vocês vão dar que ele tá sempre perdido, sabe? Então, os méritos da Nissan de resultado, para mim, tanto pro Sasha quanto pro Norman, foi muito mais competência dos dois do que competência da Nissan. E aí já abro um parênteses e já vou passar a palavra para você, Clara, mas eu só abro um parênteses com a notícia que saiu hoje. Estamos gravando esse podcast no dia 18 de julho, tá? Uma terça-feira à noite. E hoje pela manhã saiu rumores aí, Sam Smith do The Race trazendo informações de que Norman Nato, já em Roma, o empresário dele estaria conversando com a equipe sobre procurar uma vaga para outra equipe, porque a Nissan estaria atrás de Nick De Vries ou de Oliver Rowland para entrar nessa vaga, o que para mim é um absurdo. Tommaso Volpi, só confirmando aquilo que eu falo dele desde sempre, que para mim ele é o pior chefe de equipe de todos do grid da Fórmula E. Mas para mim não, chefe de equipe é ruim, o único ruim é ele, sabe? E ainda mais agora, a Nissan tá se reformulando inteira para a próxima temporada. Eles trouxeram a gente que trabalhava na Extreme E. Vão trazer a Christine Amanias, que é a engenheira de performance do Mitch Evans, para lá. E o que acontece? O Sasha tem contrato até 2024 na Natura, só para essa temporada. Pô, o Sasha é novo. O Nato tem 30 anos, 31 anos já. O Sasha tem 23, vai fazer 24 agora. E os dois têm uma sintonia muito boa. Até porque é uma dupla que tá acostumada, eles já se adaptaram no Gen 3. Os dois estão acostumados com o Gen 3. Trazer o Nick De Vries, que não correu no Gen 3. Ele vai ter que se adaptar de novo. Ano que vem, quando todo mundo estiver adaptado, ele vai ter que se adaptar. E o Oliver Rowland, pra mim, é a lei do ex, né? O cara veio na Nissan, foi massacrado, foi pra Mahindra, porque a Mahindra prometeu mundos e fundos pra ele. E ele não aguentou ser humilhado na Mahindra, abandonou antes de Jacarta a Fórmula E, abandonou a Mahindra. E ele vai voltar na Nissan? Pro Sasha Fenestras botar ele no bolso? Porque ele vai ser humilhado pelo Sasha Fenestras. E o Oliver Rowland não gosta de ser humilhado. A gente viu que quando ele começa a perder muito, ele vai embora. Vai entender. O que mais indigna é que eles não estão fazendo um trabalho ruim. A maioria dos resultados ruins que eles têm é por estratégias feitas pela própria Nissan. Ou por problemas no carro. E antes que você continue seu pensamento, o Thomas Wolff dá declaração na matéria do The Race, falando que ele sabe que esse ano tiveram vários problemas e que teve muita má gestão. Mas que ele reconhece o crescimento do Norman da segunda parte do campeonato pra frente. Não só da segunda parte do campeonato pra frente, porque lá no começo, quando o Sasha tava batendo o carro no muro, quem tava ficando em P8 era o Norman Nato. E toda vez que o Norman não pontuou foi porque alguém bateu nele ou porque o carro da Nissan abriu o bico. O carro da Nissan abriu o bico várias vezes esse ano, tá? Aí o cara vem, ele mesmo vira e fala que teve um monte de problema e má gestão. Quem que cuida de gestão de equipe? Claro que não é só o chefe de equipe, tem outras pessoas. Mas o chefe de equipe também é responsável pela gestão da equipe. O cara fala publicamente que ele é um má gestor. E, na verdade, ele tá provando que ele é um mau gestor mesmo, né? Ao querer trocar o Norman Nato pra trazer o Rowland ou o De Vries, sabe? Não que, assim, eu não acho que o De Vries ia ser, nossa, a pior pessoa do mundo voltando. Não é isso. Eu sei que muita gente fã da Fórmula E tem muito ranço do De Vries. Eu tenho minhas ressalvas também pelas coisas que ele falou e fez enquanto ele tava na Fórmula E. Mas eu não acho que ele seria o pior piloto do mundo. Porém, dentro das circunstâncias atuais,
Eu não trocaria, não tiraria o Nato para trazer ele de volta, porque ele foi campeão, tem um peso, sim. Mas não faz sentido dentro com o Nissan. E até rumor dele indo para Maserati. Gente, pelo amor de Deus também. Sabe? James Roster não me decepcione. Sabe? Até porque, cara, por que você vai tirar uma dupla de pilotos que se entende, que não se bate, que corre junta, pra botar um cara que deliberadamente correria na frente do companheiro de equipe, assim, daria um dive bomb no próprio companheiro de equipe só pra ganhar uma corrida, sabe? Tipo, com todo respeito. Obviamente é o Nick DeVries, eu tenho muita... Posso, se você pegar dependendo do dia, eu posso até se chamar de hater do Nick DeVries. Mas assim, eu não tenho nada contra ele, sabe? Só algumas, como a Sônia disse, ressalvas sobre o que ele falou, sobre o que ele fez. Principalmente a última temporada dele. Tem uma ressalva inteira, a temporada inteira é uma ressalva sobre como ele Sim. correu e do desinteresse dele em correr. E como ele só tá voltando agora, porque ele não deve ter conseguido nem trabalho de reserva em algum time. Porque eu tenho pra mim, se ele fosse ser preso num simulador, que nem o Jake Dennis foi acorrentado no simulador da Red Bull, se falasse, olha, tem que correr 17 horas por dia, eu acho que ele ia, ao invés de voltar pra Fórmula E. E, mas me irrita muito porque, gente, a dupla do Sasha e do Normanato faz tanto sentido. Eles se entendem tão bem, eles correm tão juntos, eles correm sem brigar. Sabe, você não encontra um rádio, um deles reclamando sobre o outro. Não encontra. Tipo assim, se pegasse e falasse pro Nato, segura 5 carros pro Sasha pegar pódio, ele seguraria 5 carros. O mesmo Não, você vê contrário. pelo pódio do Nando Arman. O pódio do Norman, aquele vídeo que a Nissa fez, que eles estão comemorando quando dão o troféu pro Norman Nato. Aí a social media lá da Nissan tá filmando, e aí na hora que ele pega o troféu e ergue, todo mundo começa a gritar, e ela vira a câmera pra equipe. O Sasha o Sasha ele tá balançando os braços e gritando. Parece que o P2 foi dele, sabe? Então você vê que é um carinho genuíno que os dois têm um pelo outro, sabe? E isso traz uma leveza para a mente de trabalho também, uma sintonia. Como eu falei, também tem essa questão. O De Vries, ele não correu nesse Gen 3. Ele vai ter que se adaptar nesse carro, enquanto todo mundo já vai estar adaptado. Gente, você precisa manter uma dupla de pilotos se você quer mudar pra uma nova gestão, pra você pelo menos ter uma base. Sabe, você precisa ter uma base quando você vai mudar de gestão, quando você vai mudar de um monte de gente que tem lá dentro. Você precisa ter uma base pro time não se desestruturar inteiro. Foi o que a Maserati tentou fazer com o Edo Mortara. Foi o que outras equipes fizeram. Que, tipo assim, a Envision, mesmo com o Robin Fries, de Uhum. saco cheio da Envision no último ano dele lá por causa de alguns problemas na equipe. Ele se manteve lá quando a Virgin saiu como patrocínio e quem entrou foi a Envision, sinceramente. Então, assim, eu acho que é um tiro no pé, porque a Nissan, no histórico dela, assim, ela foi uma equipe que pelo menos se manteve alguma coisa quando se trocava de coisa. Por exemplo, o Remy se manteve quando a Dam saiu e, e ela continua uma bagunça. E o único que dava certo era a peça que continuava. A galera nova, Max Gunter foi triturado, Oliver Rowland sofreu. No ano Ou como passado, sofreu. tanto, vamos ser justos, o Buemi e o Ginter, os dois não Sim, entregaram nada no passado, a gente não porque sabe. a equipe já estava no final de carreira. Era. E assim, eles estão se reconstruindo. Se você está se reconstruindo, mantenha a sua dupla de pilotos pelo menos para o próximo ano, sabe? Que vai chegar gente nova, e essa galera nova que vai chegar, vai trabalhar com eles a partir agora da pré-temporada, por mais que seja um pessoal que tem experiência. Tem gente que veio da Extreme E, então eles vão ter que aprender como funcionam as coisas na Fórmula E. Aí a Cristina Manias, que tá vindo da Jogar pra lá, vai ter que aprender como é que a lista trabalha. Então, se você já tem pilotos que já entendem como funcionam as coisas dentro da equipe, facilita também muito o trabalho de quem tá chegando. E minha solidariedade aí aos torcedores da Nissan. A gente tá quase chegando no final do papo, mas eu quero falar do Pascal Verlaine, né? O Pascal Verlaine, ele machucou a mão no domingo na corrida, logo na batida ali entre o Mitch Evans e o Nick Cassidy. Ele disse que sentiu dor, mas que ele correu até o final. Mas eles viram lá e não foi nada demais, mas ele acabou machucando a mão. Ainda bem que não foi nada demais, que esse ano que teve de piloto machucando a mão na Fórmula E, quebrando a mão, machucando a mão, lesionando a mão, aí é impressionante. E ele mesmo já deu declarações que ele sabe, desde que ele entrou na rodada aí de Roma, ele já não tinha mais foco no título, ele já sabia que não tinha mais chance nenhuma para título, mas ele sabe que a Porsche tem muita chance de ganhar o título de equipes. Então o foco da Porsche em Londres vai ser o título de equipes. E assim, Pascal Verlaine, verdade seja dita, acho que muita gente acabou também diminuindo muito os feitos do Verlaine
porque ele não ganhou tanto quanto os outros. Mas, assim, a Porsche mostrou que tá no caminho certo, tá? O Verlaine, o problema dele esse ano foi classificação. Ele não foi um piloto que classificou bem. Então, isso atrapalha muito, porque ele sempre teve que brigar vindo lá de P17, P16. Então, até ele conseguir chegar para brigar com o Nick Cassidy e com o Jake Dennis, já estava no final da corrida. Então, não tinha muito que ele pudesse fazer. Então, ele sempre vivia escalando o pelotão e até ele chegar no P5 e no P4, já tinha acontecido 1 milhão de coisas. E aí ele acabava terminando sempre em P6, P7, P6, P7. Conseguiu alguns pódios e tudo mais. Porém, assim, também tem o Antônio Félix da Costa, que é um piloto muito forte. Ele sofreu com o Gen 3, ele mesmo falou que ele demorou para adaptar. Só que da metade da temporada para frente, ele adaptou. Ele encaixou com o carro da metade da temporada para frente. Então, assim, essa dupla é muito promissora para o ano que vem. Tem chance, tem um parkour muito forte, e a gente vê isso com o Andretti e com o Jake Dennis, né? Então, eles têm um equipamento forte, eles têm tudo para evoluir ainda mais esse software. E eu acredito que vai ser uma das equipes fortes, assim, desse Gen 3. Vai ser um dos nomes do Gen 3. Eu acho que o Pascal ele sofreu muito de algo que a Porsche sofre sempre. Que a Porsche ela sempre faz uma graça, ela ganha 2, 3 corridas e depois ela some do campeonato. Assim, realmente fica difícil, eu não sei o que tem uma maldição naquela equipe. Mas quando o México não era a corrida de abertura da temporada, a Porsche se mantinha até o México e depois disso ela afundava, ela ia para outra dimensão. Eu acho que também teve isso que a Sônia falou sobre o powertrain. O powertrain da Porsche, pra mim, ele ainda continua o mais rápido da categoria. Eu ainda acho que os carros deles são os mais rápidos. Porém, o da Jaguar é muito bem equilibrado. Ele tem rapidez e confiabilidade. Tipo, ele se equilibra em tudo. Tudo que eles quiserem fazer com o powertrain vai dar pra fazer. A Porsche eu sinto que às vezes nem tanto. Os pilotos não conseguem levar um pouco mais além do limite, sem ser só a parte do rápido. E o Pascal Wehrlein, eu acho que ele foi pra uma... Como posso dizer? Ele foi pra um campeonato onde ele se ferrou muito com o fato que o Cassidy recuperou muito. Que o Cassidy ele se manteve. Acho que se o Cassidy não tivesse correndo tão bem quanto o Cassidy tá agora, o Pascal Wehrlein não teria tanta dificuldade em ainda estar brigando para o título. Porém, quando começou a ficar muito Mitch Evans, Cassidy, Danny, Mitch Evans, Cassidy, James, ele acabou ficando para trás. Porque não teve ninguém que estava disputando o título que ficou igual a ele, que decaiu. Todo mundo, muito pelo contrário, todo mundo só aumentou. Portanto que, nossa, quantos pods já teve de Cassidy, de Dennis e Mitch na temporada? Ou que tinha pelo menos de 2, dos 3. Então, é realmente complicado. E a Porsche é uma equipe boa, assim. Ela sempre foi uma equipe boa. Ela nunca teve um problema de ser uma equipe ruim no fundo do grid. Ela só tem esse problema de desempenho. Para a Gen 3 eu vejo que eles têm mais fome ao título. Eles não querem ser só uma equipe boa, uma equipe de ponta. Eles querem ser uma equipe de ponta que vai lutar ativamente pelo título. Que o piloto vai estar lá no top 1. E infelizmente esse ano eu vou ter que botar muito na conta do Verlaine o fato do desempenho ter caído. Porque realmente, ele é um piloto de escalar grid, mas não tem como você querer ganhar um título escalando grid toda a santa corrida se os seus concorrentes ao título estão tudo largando de P1, P2, P3, P4. Você não pode querer largar de P17, P16. Não dizendo que ele quer. Mas você não pode Ele tem largar que lá atrás. melhorar na volta lançada dele, ele tem que Sim. pegar as férias aí, treinar no simulador, né, pra É que ele temporada teve botar o filho também, pressão. né? Vamos dar esse desconto. A Dá o filha dele desconto que você... nasceu. Sabe? Ele tá de licença Ser pai dá muito paternidade. trabalho. Bom, vou só dar uma passadinha, nem vou entrar em detalhe desses dois, só quero falar meio que por cima da DS Penske, que o Verne ficou em P5 na corrida do sábado e o Van Dorn em P11. E na corrida de domingo a gente teve o Van Dorn em P8, o Verne em P15. O Verne sumiu no domingo, assim, desapareceu. Então, hora que ele tava em P20, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o Verne? Aí depois teve o pessoal que se bateu ali, não sei o quê, né? E acabou indo pra trás. Final de semana também triste para a McLaren, que assim. Deixa eu até ver aqui certinho, né? Porque a gente já teve a questão do Hughes não poder correr na corrida de sábado. E aí o Hash se envolveu no acidente lá que aconteceu no sábado. E aí eles ficaram em P11 com o Hughes e P13 com o Hash no domingo, né? Aí a Mahindra, né? Sábado, o Lucas de Graça estava envolvido no acidente. O Roberto Merri tem alergia top 10, mas eu também não espero nada do Roberto Merri, porque ele chegou para tapar buraco nas últimas corridas da temporada para substituir o Roland.
Então, ele tá só ali para tapar buraco. Basicamente, a Mahindra só tem um piloto, né? E no domingo, o de graça também teve DNF. Então, assim, final de semana para esquecer da Mahindra. E aí eu quero falar de Jake Dennis aqui pra gente encerrar o papo. O Jake Dennis ganhou a corrida de domingo, ele abriu 24 pontos de vantagem em cima de Nick Cassidy. Apesar da empolgação, apesar da alegria, até ele mesmo né, tá super empolgado, e ele disse, eu quero repetir isso que eu fiz aqui em Roma, em Londres, e lá das entrevistas pós-corrida com a Fórmula, ele tava todo assim, e aí depois dessas entrevistas, ele já deu umas entrevistas contra o Tom, já, falando, não, vou ter que tomar cuidado, porque né, a Nvidia ainda tá na disputa, e assim, pelo retrospecto, pela situação toda, tá tudo a favor de Jake Dennis, porque a gente pressupõe de que 24 pontos de vantagem pro Nick Cassidy e a gente não há. E ninguém espera que Jake Dennis vai ficar fora do top 3 na corrida. Então, por mais que ele não ganhe, se ele ficar em, sei lá, o Nick Cassidy ficar em P1 e ele ficar em P2, ele ainda vai se manter na frente do Nick Cassidy de qualquer forma, né? E, mano, corrida no Excel London é sensacional aquela pista que tem a parte aberta e parte fechada. E o público fica, uma boa parte do público fica na parte fechada. Então, quando a galera grita, ecoa. A gente sempre vê que a pique de Londres é muito barulho. E o Jake Dennis é britânico. Toda vez que ele correu lá, ele sempre ganhou pelo menos uma corrida lá. Então, e a galera pira. Se já pirava antes que ele não tinha chance de título, agora que ele tá com chance de título, que ele é líder do campeonato, acho que vai ser insano. E sabe uma corrida que chama chuva? Pode ser, apesar que tá tendo uma onda de verão intenso, né, lá na Europa. Mas independente disso, né, vi muita gente falando, acabou, o título já é do Jake Dennis, e aí a gente fala, torcedores, calma, jornalistas, calma, respira, claro, tudo tá a favor do Jake Dennis, e isso também pode ser uma coisa meio ruim, porque, né, pelo retrospecto, tá tudo a favor do Jake Dennis, ele domina aquela pista. Só que estamos no Gen 3, é a primeira vez correndo com o Gen 3 lá, Fórmula E, a gente sabe que tudo pode acontecer na Fórmula E, né? E geralmente, quando tem muito disso, ele domina, ele domina, ele domina, cuidado, entendeu? Então vamos respirar. Por enquanto, tá tudo a favor dele, tá tudo para ele ganhar. Basicamente, ele tá com uma mão já na taça, entendeu? Uma mão ele já tá. Mas a gente sabe que a Fórmula E é o favorito, sempre se ferra. O Mitch Evans aí é a maior prova disso. Viva disso. É que nem, ó, Max Ginter foi rei de Jacarta agora, ano que vem vocês não esperem Max Ginter em Jacarta da mesma. Mesma coisa, o Mitch Evans rei de Roma, rei de Roma, rei de... Tudo bem que ele ganhou no sábado. Mas aí vem uma questão. Eu não acho que o Jake Dennis ganha as duas corridas. A Fórmula é muito difícil o piloto ganhar as duas corridas, tá? Então, assim, se ele ganhar em Londres, ou ele vai ganhar a corrida de sábado ou ele vai ganhar a corrida de domingo. Fora que, assim, tem outra coisa também. Tem os pilotos de equipe menor que eles não querem se envolver quem tá brigando contigo. Só que o campeonato por equipes tá muito acirrado. Tá muito apertado. Entre a Jaguar, entre a Envision. Eu vou até ver isso certinho para não falar besteira aqui. Não passar informação errada para vocês, se o site carregar. Tá, a Envision tá em primeiro com 253 pontos, a Porsche com 239, a Jaguar com 228 pontos. Aí a Andretti tem 218. Nem tô colocando a Andretti tanto na briga por equipes, porque eles nem estão com esse foco. Só que a Porsche tá, a Envision tá e a Jaguar tá. Então, assim, por mais que Pascal Wehrlein, Antônio Félix da Costa, o Sam Bird e o Mitch Evans não estejam brigando por título, como o Nick Cassidy e o Jake Dennis estão agora, eles vão atrás de fazer o máximo de ponto que eles puderem para campeonato de equipes. Né? E são pilotos fortes também. Então acho que eles não vão aliviar o caminho pro Jake Dennis e nem pro Nick Cassidy. Talvez Mitch Evans e Sam Bird não atrapalhem Nick Cassidy. Principalmente o Mitch Evans não vai querer atrapalhar por conta do que aconteceu. Agora, se for o Jake Dennis, aí que ele vai querer segurar o máximo possível para tentar se redimir com o que aconteceu com o Nick Cassidy, eu tenho certeza. Então, se acontecer do Mitch Evans ficar na frente do Jake Dennis, ele vai meio que dar trabalho, entendeu? E eu acho que isso vai acontecer. E também tem que, gente, querendo ou não, mesmo sendo fã, vou ter que admitir, o Jake Dennis corre sozinho.
Assim, o André Lotter, ele não classifica lá na frente. A não ser que esteja um lapso, ele esteja num dia mais do que bom. Ele classifica lá na frente e tem como ajudar o Jake Dennis. Porque tirando isso, são praticamente 4 pilotos versus o Jake Dennis sozinho. Porque o Jake Dennis, vamos supor, o Jake Dennis classifica P6. O Buemi e o Sunburst classifica P4 e P3. O que o Jake Dennis vai fazer, sabe? Pra mim, no mínimo, ele tem que ser pole ou P2. Porque se ele ficar um pouquinho mais atrás e qualquer um da Jaguar ou da Envision classificar na frente dele, o título dele vai ser muito mais difícil. Vai ser pegado. O André Lotter, ele já nem queria estar correndo essa temporada, a realidade é essa, ele tá ali para fazer a ponte ali Porsche e Andretti, já fez. Parabéns, muito obrigado. Mas vai ser interessante essa final aí, eu acho que a gente pode acabar assim sendo surpreendido aí com momentos de drama, momentos de tensão. Classificação lá é tão importante quanto foi em Roma. Então tem que ver se o Jake Dennis vai conseguir classificar legal, se ele vai estar abençoado, né? Vai estar aí nesse. E também tem que ver como é que o Nick Cassidy vai estar em Londres, como é que vai estar a cabeça dele, se ele já vai estar, se ele já vai ter jogado a toalha pro alto, se ele ainda vai querer brigar por alguma coisa. Mas eu acredito muito que se tiver que ajudar, o Unicast ele vai ter bem mais apoio no sentido de ajuda para segurar. Se o Jake Dennis ele tem que classificar bem. Ele tem que classificar bem, Ele não porque se pode ele vier bobear. de trás, se ele vier largar de P8, o pessoal vai fechar a porteira. O pessoal vai fechar a porteira E de briga, Jake tá? Dennis. Vai bater roda, assim, porque não vai deixar passar. Porque, assim, Londres, eu pelo menos sinto isso. Às vezes quem vai bem em uma corrida não vai bem na outra. Então, assim, é sempre um ou outro. Pra mim, ele precisa se garantir na primeira corrida. Ele não pode deixar pra última corrida. Que Assim, ele pelo bota menos por... pressão no Cassidy. Se ele vai É, bem na primeira corrida, a pressão vai toda pro Cassidy. Se o Cassidy vai bem na primeira corrida e ele não vai bem, a pressão vai ficar em cima do Jake dele Dennis. bastante. E o Cassidy, pra mim, eu acho que o Cassidy tá tranquilaço. Assim, eu sinto que o Cassidy é um dos pilotos mais tranquilos sobre concorrer ao título. Assim, pessoalmente. Porque eu sinto que a persona dele não mudou. Pra mim, pelo que eu consigo observar de entrevista. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, mas independente de qualquer jeito, de qualquer coisa, acho que vai ser uma final muito sensacional. Para mim, é uma das minhas pistas favoritas da temporada. Eu gosto muito da atmosfera que tem o Axel London. Inclusive, é um dos meus sonhos. Dos sonhos que eu tenho, dois grandes sonhos que eu tenho em relação à Fórmula E é poder tá em loco, tá no paddock numa corrida no Eprix de Mônaco e no Eprix de Londres. Ia ser tudo para mim um dia, quem sabe, ele realizar este sonho. Mas é isso. Estamos aqui chegando no final desse episódio, que ficou grande, mas a gente edita, porque é isso mesmo. Mais uma vez, esforçando para vocês passarem no canal do Entre Fórmulas, verem os vídeos que tem lá. Tem mais coisas chegando. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar em relação a Siga o recado. Twitter, porque como a Sônia tem essa área de imprensa, ela solta várias infos que você literalmente não vê em nenhum outro lugar. Nenhum outro site, nenhum portal tem coisa que só tem, que a Sônia posta lá no Twitter do Entre Fórmulas, e que faz a categoria ficar ainda mais interessante, você ficar ainda mais por dentro de tudo que tá rolando. Então siga o Entre Fórmulas, gente. Segue Entre Farmas, me segue também, que é o Sônia Cury Underline, né? Apesar que eu sempre compartilho a informação que eu coloco no Twitter, eu acabo dando RT em mim mesma lá no perfil da Entre Fórmulas, porque tem muita coisa que eu posto no perfil da Entre Fórmulas, e quando sai punição, essas coisas, e cobertura em tempo real das corridas, eu faço no meu perfil. Então, acompanha a Entre Fórmulas, acesse o site Entre Fórmulas, tem muito texto, eu sempre tento trazer o que está saindo na imprensa lá. Eu também converso com jornalistas de outros lugares, tenho também os meus contatos aí no meio, graças a Deus estou conseguindo aos pouquinhos chegar em mais pessoas. Eu tenho acesso a algumas pessoas da categoria também, então isso facilita bastante. E é isso aí. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou esse episódio. Clara, dê suas mensagens, diga aí o que você quiser falar, você fala. Fica à vontade. Eu queria agradecer o convite, que eu gosto muito de participar do podcast, genuinamente, fiquei ansiosa. Então, muito obrigada pelo convite, me sigam no Twitter, é Audiofobia, só que fobia com PH. Posta vários memes. Se você entrar lá 7 da manhã de um Eprix bizarro, tá? Porque o FTT tá privado de sono, tá privado de comida, que a gente tá tudo acompanhando a corrida, então acontece vários memes, acontece várias coisas. O meme do Vai Peitar! Quem acompanhou o final de semana do Epic de Roma no Twitter com a bolha da FETT, né? Que a gente fala que o pessoal do Twitter da bolha da Fórmula E
No Twitter, a gente se apelida de FETT. O pessoal estava... Gente, sábado foi um pandemônio. Domingo foi até mais tranquilo. Mas sábado era 7 horas da manhã. Não, nem era 7, era 6 e pouco da manhã. Tava uns doidos surtados no Twitter, fazendo meme, postando coisa. Aí o Max Ginter lá brigando, batendo boca de que meu piloto não é pipoqueiro. E aí o outro... Aí o Max Ginter tinha postado foto lá de macacão marcando os peitos. O pessoal pegou a foto, já colocou vai peitar. Tá. Aí outro pegou foto do Jake Dennis sem camisa escrito já peitei. Então é isso, assim, é uma loucura, um hospício, né? Então é isso. Eu sei que não é todo mundo que gosta de usar Twitter. E aí quem usa Twitter, paciência. Mas quem usar Twitter, segue aí a gente pra ficar por dentro de todas essas coisas. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui e até o próximo episódio.